Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Verbo. Eu sou o Matheus e ao meu lado temos aqui a Ramine, hoje minha parceira de bate-papo aí nesse episódio. E aí, Raha, como que você tá? Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz em estar participando, desse episódio do Verbo. E antes da gente falar dos nossos convidados, para quem tá assistindo, viu que a gente tá com uma sala nova, um estúdio novo, certo? Então... Tudo legal, gente. A gente tá muito feliz, como a Raha falou, do nosso novo estúdio. No final aí nós colocaremos aí alguns agradecimentos. E por aqui, passarão muitos convidados. Hoje temos mais convidados especiais. Falei aqui antes, convidados internacionais. Vocês vão entender o porquê internacionais. Mas teremos muitos convidados, temas aí diversos. Então nós estamos muito felizes aí, muito gratos a Deus, por esse projeto, por estar realmente acontecendo. Então, sem mais delongas, agora vamos apresentar nossos convidados. Sejam bem-vindos aí, Reverendo Amós. Obrigado. Mariana, Mari, vou chamar de Mari. Obrigada, melhor para não achar que tá brigando. Sejam bem-vindos. Obrigado. Como que vocês estão aí de férias aqui no Brasil? Descansando um pouquinho de férias, Fazia tempo que a gente não saía de férias, então aproveitando aí esses dias de descanso, recarregando as energias. Muito bom. E tá sendo um tempo muito bom aqui de descanso. Legal. Vieram do Chile? Chile. De onde, mais precisamente? Nós estamos ali na cidade de Valparaíso, no Chile. Legal. Na Bahia de Valparaíso. A gente mora em Via del Mar, mas a igreja está na cidade de Valparaíso, bem do lado ali. E o clima, como que tá? O clima lá é um clima bem ameno, Assim, O ano agora todo? Não, no inverno faz frio, mas as mínimas são de, 3, 4. O problema é que faz frio durante todo o inverno, Então faz frio. Começa em abril, termina em outubro. De maio, Nossa. de maio a setembro o clima já é bem mais friozinho. Agora, o clima ele não fica em Via del Mar e Valparaíso, como está bem na Bahia, então faz com que não seja nem tão frio nem tão quente. Então fica entre 18 e 25. Perfeito. Quanto tempo vocês já estão lá? Eu fui para o Chile em 2008, então vou fazer 15 anos. 15 anos. Mariana, eu fui em 2008, fiquei até 2013, 2015, 2014 eu voltei, a gente casou em 2014 e a gente regressou para o Chile no final de 2015. Então fiquei aqui um ano e 10 7 meses. anos. Nós dois juntos, 7 anos. 7 anos. Desde dezembro de 2015, junto com a Mariana lá. Então vocês já estão acostumados, habituados assim, com o ambiente lá. Quando vem pro Brasil estranha. É verdade. Porque... Sem saudade, A cultura, a comida, essas Sim, coisas. sim. Não, estranhar não, porque a gente já acostumou, Mas a gente sente falta da família, da comida. O missionário, ele tem o estrangeiro, Não só o missionário. Essa vivência de, depois que você mora num outro país, você tem raízes e laços, você nunca tá 100% em nenhum dos dois lados, Sim. Então, se eu tô no Brasil, eu sinto falta do Chile, da minha igreja, dos meus amigos, mas se eu tô no Chile, eu sinto falta da minha família, da comida brasileira, etc., do clima, Sim. entendeu? Então, você sempre fica dividido, Você cria uma vida ali, Eu estou no Chile 15 anos, então todo o meu ministério praticamente eu fui vivido no Chile. Eu saí, eu fui ordenado aqui mesmo, na IPVM, em 2007, dezembro de 2007. E 9 de janeiro de 2008 eu já estava no Chile. Mas deixa eu te perguntar, antes de tudo isso, como foi o seu chamado pastoral e depois de você ser pastor, e aí veio, vou ser missionário. Como que você teve toda essa ideia, assim, como que foi o seu chamado realmente? O meu chamado ministerial, ele foi, não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Foi uma coisa que foi sendo construída principalmente pela relação com o Projeto Juventude. Não sei se vocês lembram o que foi o Projeto Juventude. Peraí, deixa eu só contextualizar. Posso? Fala. Rapidinho. Só para as pessoas entenderem que talvez não saibam, eu e o Amós nascemos na IPVM, Legal. Desde a infância, Fomos criados na IPVM e o Amós, quando foi pro IBEL, com 18 anos, foi embora e eu fiquei aqui até os 30, tá? Só para contextualizar quem não sabe. Legal. Então tudo que ele está falando do Projeto Juventude foi na IPVM. Ah, Era uma viagem missionária que a gente ia. Em 1994, foi antes
que vocês nasceram. É bom contextualizar que o pessoal entende, né? Sim, Não pega esse caminho. porque muita gente na IPVM não nos conhece, né? Não sabe que a gente era daqui, etc. Legal. Em 1994, o reverendo Cláudio, ele era pastor auxiliar aqui na IPVM, e o pastor titular era o reverendo Jorge, e eles criaram uma viagem missionária no mês de julho chamada Projeto de Juventude. Começou em 94 com uma viagem de jovens para Missão Kaiowá. E aí passava uma semana na Missão Kaiowá, fazer DBF, esse tipo de coisa. Então foi em 94, em 95 eu entrei na UPA, e aí a partir de 95 eu também comecei a participar dessas viagens missionárias. Eu fui de 95 a 2000, né, participando dessas viagens missionárias. Nessas viagens missionárias a gente foi várias vezes para a Missão Kaiowá, algumas vezes para outras cidades e tal. E durante esse período eu fui me envolvendo com a oportunidade de poder dirigir estudos. Eu nunca tinha dirigido um estudo, né? Eu fui fazer a gente tinha um momento devocional diário, então tinha dentro do grupo que ia, a gente dividia em equipes, então tinha a equipe que se encarregava do devocional, entendeu? Então eu comecei aí com esse primeiro contato, né? E durante esse período todo, né, vários pastores passaram pelo IPVM. Eu lembro do então seminarista, hoje ele é pastor, o Flávio Dantas, que ele estava no seminário, e eu estava, nessa época eu estava já no ensino médio, e aí ele mostrava assim, as exegeses, assim, uns calhamaços, assim, um negócio difícil. Que medo, meu Deus. Aí, beleza, foi nesse período que foi nascendo, né, essa vocação. Quando foi no ano de 99, eu formei no ensino médio de 2000, quando foi no ano de 99, eu senti assim, uma confirmação de Deus do meu chamado missionário. Eu estudava aqui no Industrial, aqui na Vila Maria, e o pastor auxiliar na época que era o reverendo Dario. E eu falei para ele, né, falei, pastor, eu quero ser pastor, quero ir pro seminário e tal, essas coisas todas, né? E eu estava no segundo ano do ensino médio, que era o ensino médio técnico, né? O industrial é uma escola técnica, né? Eu entrei bem no ano que eles separaram o técnico do médio, e eu não fiz nem o técnico nem o médio, porque era um tecnólogo, né, que eles inventaram naquela época. Mas aí eu fazia o médio de manhã, e eu comecei a fazer, mesmo naquele mesmo ano, no mesmo projeto de juventude que eu senti o chamado missionário, o chamado pastoral, eu decidi também fazer um curso técnico. Então eu fazia o técnico de administração à noite e fazia o médio de manhã. E já conversei com o pastor, né? E o pastor, durante esse período, segundo semestre de 99 até 2000, ele foi me discipulando, né? Passou livros para ler e tal, fui lendo os livros ali. Como um bom professor, né, do seminário, ele já foi introduzindo todas as matérias. E aí, eu fui me preparando. Durante esse período, eu falei com várias pessoas, muitas pessoas falaram assim, você é muito novo para ir pro seminário. Né? Você vai fazer 18 anos em 2001, e você vai sair com 23 anos do seminário, né? Por que você não faz uma faculdade primeiro e tal? Mas eu não estava afim de fazer uma faculdade primeiro. Eu queria, né, entrar naquilo que eu entendia que era... Você já estava sendo chamado para aquilo, né? E aí eu não sei explicar exatamente como, eu descobri naquela mesma época que existia dentro da IPB um instituto bíblico que formava obreiros, que era o Instituto Bíblico IBEL, né, Instituto Bíblico Eduardo Lani, que fica na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, que forma obreiros para servir na igreja. E era num sistema internado, né? Então você mora lá e você estuda lá. Então eu descobri isso aí e tal, não sei o que, eu conversei com o pastor, ele achou uma boa ideia, propôs para o conselho. Naquela época também, um outro pastor auxiliar da igreja era o reverendo Marcos. E o reverendo Marcos, ele e a sua esposa, a Tânia, eles foram ibelinos. De fato, eles se casaram lá, se conheceram lá no IBEL. Né? Então, quando eu falei com ele, ele falou assim, nossa, o IBEL é maravilhoso, foi um dos melhores anos da minha vida e tal, não sei o que. Ele super me aconselhou assim a fazer. Até mesmo para amadurecer um pouco, né? E tal. Ter mais experiência. O curso é de 3 anos lá, né? Então, de acordo com o conselho, quando eu fui, o conselho me enviou para fazer 2 anos só e depois voltar para fazer o seminário. Mas eu fui, no primeiro semestre, quando eu voltei, eu lembro que eu voltei, o
reverendo Cícero foi me buscar aqui na rodoviária, você viaja a noite toda, chega no outro dia às 6 horas da manhã, ele foi me buscar na rodoviária, eu já lancei, falei assim, não, eu queria terminar e tal, falei, não, que legal. Enfim, eu terminei o curso lá, né, fiz aí em 2001 a 2003, e no final de 2003 eu fiz o vestibular do seminário e vim para o seminário aqui, em São Paulo, né. Aí naquele primeiro ano, de 2004, eu trabalhava aqui na Vila Maria mesmo, né, não tinha campo, né? Então eu ajudava aqui e tal. E aí em 2005, 2006, eu trabalhei como seminarista na igreja da Vila Nilo, naquela época era do Presbiteriano Paulistano. E no ano de 2007 eu fui trabalhar na igreja da Lapa. Quando eu era criança, até os 14 anos, né, o reverendo Jorge era o pastor da IPVM, né? Jorge Canelis. Então ele foi, assim, a gente foi muito próximo, assim, ele foi uma influência muito grande para mim durante toda essa primeira etapa da minha vida. E depois, quando eu estava já no seminário, ele foi meu professor, todos os anos ali no seminário. Nossa, pastor, né? Pai, pastor. Então, quando eu cheguei no seminário, o pessoal brincava comigo, falava que eu era o protegido dele e tal, porque ele me conhecia, ele me batizou. De criança, né? Entendeu? Ele me batizou, ele já tinha um carinho enorme por você. Conhecia a minha família e tal. Então, a gente já tinha essa proximidade no seminário, e em 2007 ele me convidou para ser seminarista lá na igreja dele, que é em outro presbitério, né, Bandeirantes. E aí, mas o presbitério aqui aceitou, né, então no último ano do seminário eu fui seminarista lá no presbitério Bandeirantes, na igreja da Lapa, junto com ele e tal, foi uma baita escola, e o reverendo Mauro Meister, né, vocês conhecem, e era muito interessante, eu estava no último ano do seminário, o reverendo Mauro Meister, ele é doutor da IPB, ele é esse cara, né, um baita cabeção. E ele dava aula para a mocidade, e como ele tem muitos compromissos, assim, de alguns fins de semana ele viajava e ficava para o seminarista aqui, substituiu o Mauro Meister nas aulas da mocidade. Então o nível dava uma caída, né? Uma leve caída. Do doutor para o seminarista. Então, mas foi uma experiência muito legal, né? E aí eu estava no último ano do seminário, e aquele negócio, você está no último seminário, você vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Acabou o seminário, né? E aí, naquela época, o meu tutor era o reverendo Alberto Filho. Que foi pastor aqui também, pastor Sim. Alberto. Saudades. Ele era o meu tutor naquela época, e eu estava em aberto, né? Houve, no primeiro momento, uma possibilidade de continuar na Lapa, que era o caminho mais fácil, eu já era seminarista aí, já estava vinculado com o povo e tal, não sei o quê. E houve, na mesma época, um convite para ir para o Chile. Eu já tinha feito o IBEL e já tinha uma paixão missionária, só que quando eu estava no último ano do seminário, você faz o que é possível, eu não tinha, né, eu não estava planejando ir pro campo missionário, assim, diretamente, não conhecia nada do Chile, tinha alguns amigos chilenos no seminário, né, eu morei com um outro colega durante um ano, que ele era peruano, a família dele morava na Argentina, mas ele estava namorando, naquela época ele já estava namorando com uma jovem do Chile, que é o pastor Caleb, e ele formou 2 anos antes que eu. Então, quando eu formei, em 2007, ele veio visitar e tal, ele falou assim, então, lá tem um projeto pastoral, uma igreja que precisa de pastor de tempo integral, mas tem que ser um pastor solteiro, porque eles não têm dinheiro para pagar um salário completo. Tem que ser alguém que vá na raça, na coragem ali, para ganhar pouco. Não tem muita frescura, assim, né? Entendeu? E por isso que eles preferiam um pastor solteiro, jovem e tal. Mas para trabalhar um projeto de revitalização. Era um projeto inicialmente de 2 anos, na cidade de Vinha del Mar, ali, né? Na igreja. Que não era a igreja dele, era a igreja do sogro dele, né? Então, ele fez essa proposta. E essa proposta, ela dependia de uma série de aprovações, porque desse pouco salário que a igreja podia dar, só 10% era a igreja mesmo que dava, o resto ela tinha que captar com o presbitério, com outras autarquias da igreja, com outras igrejas. Isso já lá no Chile. Isso lá no Chile, né? Em 2007 eles estavam armando esse projeto, essa proposta, e eu aqui como seminarista não sabia muito o que fazer. E a língua? Né? Então, eu já tinha, quando eu era assim, adolescente, eu fiz 3 anos de espanhol, então eu já tinha estudado espanhol, já conhecia um pouco, mas
Eu terminei Fala espanhol... A prática é outra Fala coisa. Deus. Tinha uma base. Eu tinha uma base, mas eu terminei espanhol em Fala 98, Deus. eu fiz 95, 96, 97, 98. Eu terminei espanhol em 98 e fui pro Chile em 2008. Então faziam 10 anos aí que eu não falava espanhol. Já Mas tava aí- meio enferrujado. Sim. E aí, bom, em 2007 então surgiu essa proposta do Chile, eu fui lá visitar em julho. E foi interessante, eu nunca tinha viajado, era a segunda vez que eu viajava de avião, né? Eu nunca tinha viajado para fora do país. Meu Deus. E aí eu viajei, foi uma semana depois de um acidente da TAM, Latam. aqui na, No aeroporto. no aeroporto de Caiu, Congonhas. Nossa, Ah, que ele eu caiu lembro dentro, disso. Que dentro do aeroporto, na pista. ele ultrapassou assim o final da pista e foi no prédio assim da Partiu TAM. Nossa. Nas casas. Eu lembro Então, disso. foi uma semana, isso foi tipo numa segunda, eu viajava numa quarta-feira, né? Então, imagina a tensão. Enfim, Já aí fica eu, preocupado. aí eu fui lá para visitar, para conhecer, né? E típico brasileiro, né? Seminarista, eu vivia assim em condições mais humildes, né? Então eu não tinha muita roupa de frio. Aí eu fui ali, né? Comprei umas 2 blusinhas ali na C&A e fui, cheguei lá, serviu pra nada as blusas que eu levei. Gente, não tem merchan, tá? Sei, por favor. Não, porque é o anti-merchan, né? Porque não serviu pra nada as blusas que eu levei, porque Colocar hashtag C&A. o frio lá era outro. Ajuda a né? ser. Não, a roupa daqui não aguenta o frio. Não aguento o frio de lá. Aí, mas enfim, foi uma experiência legal, conheci e tal, eles me cresceram. Só que dependia de várias aprovações deles, era um processo muito mais complicado. E além de se falar que eu seria transferido para uma outra denominação, para outro país. Né? Sim. E o mais fácil era ficar aqui na Lapa, mas não deu certo o negócio da Lapa, o mais difícil foi dando certo. E no final do ano eu fui examinado aqui mesmo, a reunião presente foi exatamente aqui na IPVM. Eu fui examinado, me aprovaram, me ordenaram no domingo seguinte. E aí, no dia 9 de janeiro, eu fui para o Chile. De 2008, eu fui para o Chile. Né? Foram um projeto de 2 anos de revitalização da primeira igreja presbiteriana de Vinha del Mar. Era uma igreja que tinha, naquela época, ela já tinha 104 anos. Tinha uma congregação de 20 e poucos membros. Quase todos idosos. 104 anos com É, 20 pessoas. Era uma igreja que tinha claramente um vazio generacional, porque tinha idosos, né, adultos e idosos, assim, gente para cima dos 50, e adolescentes e crianças. Então não tinha gente na casa dos 20, 30 anos na igreja. Ninguém. Já teve no passado, quando eu cheguei já não tinha. Né? E uma marca da igreja que ela estava num processo de decaimento é que quando a gente eu cheguei na igreja, o salão da igreja, o salão social da igreja, ele ainda tinha os restos da decoração da IBF de 2004. Eu cheguei em 2008. Nossa. A gente tinha um desenho assim, sabe quando a criança faz aquele desenho da mão, coloca o nome e tal? Então, essas crianças já estavam na UPA. Já eram adolescentes. Já eram adolescentes. A bexiga, sabe quando ela fica murcha e seca e fica dura? De tanto tempo que ficou o ali. pessoal não mexia. Não mexeu. Então, Mas a nem igreja tinha não criança tinha... na igreja, a galera só foi pra IBF. Porque a igreja não tinha atividade, né? Não tinha Tava movimento, a igreja morrendo, estava né? morrendo, né? E a igreja, assim, quando não tem criança, fica meio triste, né? Assim, as crianças Porque não tinham trazem uma casais, luz tão- não tinham casais jovens na idade de ter filhos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, foi esse vazio, e é um problema bastante comum na igreja do Chile, porque você vê em muitas igrejas que a igreja vai envelhecendo, os filhos jovens saem todos da igreja e fica aquela igreja dos pais, e de vez em quando algumas crianças, mas é um grupo de crianças muito deficiente, adolescentes e jovens muito poucos, e um grupo majoritário de pessoas. Mas e a aceitação de um novo pastor ou de uma ajuda? Como que foi? Então, isso é interessante porque no Chile, o Chile já tinha experiência recente com receber pastores, né, brasileiros. O Chile, desde o ano 2000, começou com uma leva de pastores brasileiros para lá, porque durante 50 anos, não se ordenou nenhum pastor na Igreja Presbiteriana do Chile formado em seminário. A Igreja Presbiteriana do Chile, o primeiro seminário da Igreja Presbiteriana do Chile, oficialmente, ele é dos anos 2000, começo dos anos 2000, ele tem 20 e poucos anos. Então não se tinha essa tradição de ter pastores de tempo integral.
Então, nos anos 2000, por influência de alguns pastores brasileiros, fez contato e muitos pastores brasileiros foram pastorear lá. Durante os primeiros anos, essa relação foi muito boa, muitos pastores foram, mas no final dos anos, na metade dessa década aí, começou a gerar um atrito entre os pastores brasileiros e a Igreja Presbiteriana do Chile, e quando eu cheguei estava no clímax do atrito entre eles. Então, quando eu cheguei tinha muita gente... Tava no auge. Quando eu cheguei tinha muita gente que não queria ver nenhum pastor brasileiro de perto. Nossa. Mas eu fui, porque todos os pastores brasileiros que foram... Aí cheguei. Brasileiro. Todos os pastores brasileiros que foram, eles foram, vamos dizer assim, por uma via, né? Por outros pastores brasileiros que indicavam. Mas eu cheguei convidado diretamente por pastores chilenos. Foi diferente. Então, eu não tinha vínculo com esse grupo, né? Não os conhecia. Eles todos saíram do mesmo seminário que eu, só que eles eram de gerações anteriores, eu não os conhecia. Sim. Então, quando eu fui para lá, eu não conhecia os pastores brasileiros que estavam lá. Eles também não me conheciam e eu fui convidado por outras pessoas, né? Mas mesmo assim, na cabeça do chileno tinha um pouco de resistência. Para o crente médio da igreja, era o mesmo. Mas para algumas lideranças, pessoas que estavam, né, presbíteros, alguns líderes da igreja a nível nacional, isso gerava um pouco de atrito. Quando eu cheguei, a ideia, eu não sabia, eu descobri isso depois, bem depois, né, que eu já estava lá. A Igreja Presbiteriana de Via del Mar, eles estavam conscientes de que eles precisavam de revitalização, então eles fizeram um estudo, fizeram ali uma análise e fizeram um projeto. No projeto eles iam, durante o ano de 2008, eles iam juntar recursos financeiros e no ano de 2009 ou 2010 eles iam buscar um pastor brasileiro para fazer um projeto, né? E eles fizeram esse projeto, sei lá, em janeiro de 2007. Em janeiro de 2008 eu já estava lá. Nossa. Então, no ano que era para eles juntarem o dinheiro, eles adiantaram o projeto. Que legal. Então, algumas pessoas ficaram assim, tipo, não concordam muito e tal, tinha que esperar, beleza. Aí já estava lá, né? E esse foi o projeto, um projeto de revitalização. Começou em 2008. Revitalização era o meu primeiro campo. Eu nunca tinha pastoreado na vida. Meu Deus. Eu saí todo do contexto brasileiro, onde você tem aqui na IPVM. Quantos pastores? Em 99 a gente teve 4 pastores na IPVM. Entendeu? Depois fui trabalhar na Lapa, outros 4 pastores na Lapa. Você tinha apoio, né? Entendeu? Eu trabalhava em igrejas que tinham secretária, que tinha salas, escola dominical, estruturas, tudo, né? Aí eu cheguei lá na primeira igreja de Via del Mar, tinha um escritório pastoral, só que o pastor, porque tinha um pastor lá, só que ele não era um pastor de tempo integral, ele era médico, ele é médico. Ele trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite todos os dias, e obviamente ele não ia para a igreja todo dia. Então ele não tinha aquela dinâmica de pastoreio comum, né, que eu estava acostumado aqui. Então eu cheguei lá, eu literalmente não sabia o que fazer. Por onde começar, Eu não né? conhecia o povo não tinha nenhum costume de aconselhamento pastoral, de visita pastoral, porque o pastor não fazia isso, entendeu? Não tinha pastor na igreja. O escritório era só o pastor usar no domingo, quando ele ia lá e tal, guardava a Bíblia dele, entendeu? Ou alguma emergência que ele se reunia com alguém, mas era uma coisa mais ou menos assim, simbólica, não era tão utilizado. Então eu cheguei, comecei a usar o escritório, não sabia nem o que fazer. Peguei a lista dos membros da igreja, né? Aí foi o primeiro choque cultural. Nossa, eu fico Peguei a imaginando minha lista, cabeça uma num folha. cenário desse. Uma folha. Não, você vai no culto, você vê que tem 15, 20 pessoas. Aí você pega a lista, tem 60. Nossa. Peraí. Aí eles fizeram a lista, sabe como é que eles fazem a lista? Assim, a forma tradicional de você fazer a lista é você coloca, em vez do nome, você coloca o sobrenome principal da pessoa, né? Então, eu quase não conhecia direito os nomes, menos os sobrenomes, né? Aí eu ia tentando adivinhar ali. Só que Quem pela eram as lista, famílias, quem né? era quem, né? O problema é que, assim, no Chile, quando as pessoas casam, a esposa não leva o sobrenome do marido. Não muda o nome. Ela tem o nome dela, continua com o nome dela, ele continua com o nome dele. Então, assim, no Chile ele é o Amos Cavalcante, eu sou a Mariana Gualano. Né? Eu sou Mariana E na Cavalcante. lista estão os dois, separados. Aí na a Mariana Gualano e a Amos aí a lista Cavalcante. por ordem alfabética e aparece assim, Cavalcante, Amos, Gualano, Mariana. Gualano, Mariana. Mas, se Achei que o suponhamos... nome da pessoa é Gualano. Não, e como é que você vai saber se quem é marido Quem é de quem? marido? Você não quem- sabe quem é pela filho de lista, quem? você não Tem sabe... sobrenome igual. Você Nossa, sabe eu tô quem com é a cabeça filho. assim, o que faz É. isso, senhor? Porque quem é filho tem o sobrenome de um e de De um, outro. é. Sim. Só que assim,
você tem um sobrenome Silva, o outro também. Então você tem duas famílias com o sobrenome Silva, já era. você já não sabe quem é quem. Então era uma confusão, eu não conseguia identificar quem era quem. Naquela época, quando eu cheguei, tinha uma lista de pessoas assim que já faziam anos, mas muitos anos, que não iam à igreja. Então era complicado. Você não sabia se estava morto, se estava vivo. Era complicado visitar as pessoas assim. O pessoal da igreja falava de gente que eu nunca tinha visto, porque nunca foi na igreja. Eu lembro de uma vez eu estava no estudo bíblico, isso era em agosto. E tô lá no estudo bíblico em agosto, e de repente chega um senhor lá. E todo mundo cumprimenta, todo mundo, tal, não sei o quê. Quem que é esse senhor? E o cara chega já falando, não, que a igreja tem que ser assim. Sou membro há 30 anos, né? Então passava essas coisas de igreja antiga, né, de igreja que estava assim, num processo bem difícil. Nesses 2 primeiros anos foi difícil de fazer alguma mudança, né? Até porque eu estava me adaptando ali, a língua e tudo mais, mas serviu assim bastante para aprender. De 2010 a 2013, eu já estava incomodado porque como pastor auxiliar eu não conseguia... eu era um pastor de fato, mas não era um pastor de direito, porque eu era auxiliar. Então isso me limitava nas ações, me limitava na dinâmica da igreja. Você não podia tomar totalmente à frente, porque Claro. ainda tinha um... Claro. que estava acima de você, né? E o pastor Daniel, que foi o pastor, que era o pastor da igreja, titular, ele me dava total apoio em tudo, assim. Ele, entendeu? Foi um verdadeiro pai para mim. Entendeu? Eu almoçava na casa dele, ele cuidava, ele dava roupa. Ele cuidou muito. A família dele né? é muito hospitaleira. Então, ele recebeu muito bem. E dava essa liberdade. Mas mesmo assim, constitucionalmente, a gente era limitado, porque você não podia dirigir o conselho, você não podia... lá na igreja do Chile, o pastor titular da igreja, ele preside a junta de diáconos. Então, por exemplo, coisas que a junta de diáconos precisava fazer, agilizar e tal, você não podia dinamizar, porque eu não podia chegar nos diáconos e tomar o lugar que era do pastor. Entendeu? Então eu estava incomodado. E surgiu no ano 2009 a possibilidade de promover a igreja no Chile, em Santiago. Eu falei, se eu estou aqui como auxiliar, a outra igreja me chama como titular, para mim é melhor estar lá, porque aqui que eu posso fazer mais coisas. Né? E a ideia era, em vez de eu ir para lá, para essa igreja, eu queria, porque em 2008 eu fui transferido para a igreja do Chile, eu deixei de ser pastor na IPB, eu fui pastor na IPB por 10 minutos, né? Foi uma boa experiência. Fui transferido para a igreja do Chile e fui pastor da igreja do Chile, né? 2008, 2009, até 2010. Então eu estava lá, mas o meu projeto era, eu quero voltar para a IPB, para continuar no Chile como missionário da PMT, porque essa era a melhor figura para mim. Eu queria continuar tendo um vínculo com a IPB e queria trabalhar no Chile, inclusive, sendo missionário, eu poderia trabalhar em contextos onde a igreja local não pudesse financiar completamente o sustento pastoral, né? Como agora, na plantação de igrejas e tal. Então, começou em 2010 e 2009, assim, essa ideia. Então, a ideia era, eu ia para essa outra igreja, só que antes de ir para essa outra igreja, eu ia para o Brasil, no ano 2010, e no ano 2010 eu ia fazer todos os pré-requisitos da PMT e voltar para o Chile em 2011, né, para essa outra igreja. Já é missionário. Mas quando que a Mariana aparece? Aí ela vai aparecer. Ela vai aparecer, então vamos... O pessoal com certeza está curioso, né? Nessa Depois época começou 94, aí do nada 2011, a gente, meu Deus, e a Mariana aparece aonde? Nessa época ela estava cantando aqui na igreja. Aí, nessa época, foi uma época complicada porque eu tinha que... Primeiro eu tinha que conseguir voltar para a IPB. Eu era pastor da igreja do Chile. E eu fiquei 15 minutos como pastor da IPB. Ninguém me conhecia aqui, né? Eu só tinha contato com o presbitério norte paulistano, né? Tentei fazer os contatos naquela época para voltar, para ser recebido pelo presbitério norte paulistano. Não deu certo. Então, o fato disso não ter dado certo já complicou um pouco a situação. E já era começo de 2010, janeiro de 2010. Como é que eu ia fazer para vir para a IPB, né? Aí o pastor Daniel, ele falou assim, vamos fazer o seguinte... deixa em stand-by esse convite que você teve para ir para outra igreja lá em Santiago. Fica aqui em 2010. Você fica como pastor titular da igreja. Por quê? Porque ele era pastor e ele era médico no hospital. Um hospital muito grande, muito importante, ali, o hospital regional. E naquele ano de 2010, teve uma crise no hospital e ele teve que assumir interinamente como diretor do hospital. Caraca. Diretor do hospital significa que ele tinha que reunir com o ministro da Saúde, nesse nível de responsabilidade. Entendeu? Então, ele falou assim, eu estou assumindo, ele já era presidente do sínodo, que era como se fosse presidente do Supremo Conselho na época, lá no Chile,
e já era presidente do presbitério, presidente do sínodo, diretor do hospital, então ele já não tinha muito tempo nem cabeça para trabalhar. Ele falou assim, você assume como pastor titular, eu fico como seu auxiliar, não tem problema. E você fica aqui em 2010. Nossa, passou o bastão assim, tá. Literalmente. E eu falei, beleza, eu aceitei. Foi muito interessante, porque assim, eu fiquei em dúvida, porque eu falei assim, eu podia voltar para o Brasil naquela época e tal, estava em dúvida, não sei se eu vinha, se eu volto. Eu lembro que eu sentei ali num dos miradores, que era um lugar assim que tinha vista para o mar, ali perto de onde eu morava. Eu sentei e falei para Deus assim, Senhor, eu estou uma dúvida cruel, eu só vou levantar aqui quando o Senhor me der a certeza no meu coração do que eu devo fazer, se eu vou ou se eu fico. E Deus trabalhou no meu coração, confirmou que era para eu ficar, eu fiquei. Não fui para a igreja em Santiago, fiquei lá na igreja do Chile em 2010 e fiquei como pastor titular na igreja de 2010 até 2013. Né? E aí foi onde as principais mudanças foram acontecendo na vida da igreja. Né? Um projeto de revitalização é um projeto que toma muito tempo. Porque a gente, era comum, por exemplo, eu fazia, falava para eles, vamos fazer um projeto assim, assim, assim. E todo mundo, beleza, pastor, pode ir. Era para eu fazer. Abraçava a ideia. Nossa. Entendeu? Não era que o povo ia fazer comigo. Não, a galera não fazia. Entendeu? Não fazia. O povo falava, beleza, pastor, pode ir lá e fazer. Mas o pessoal não colocava a mão para fazer. Não colocava a mão na massa, Entendi. né? Entendeu? Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente, aniversário da igreja, eu convidei a igreja para a gente fazer uma tarde de evangelismo. A igreja estava 3 quadras da praça principal da cidade. E distribuí folheto. Então eu convoquei a igreja e tal. Foram até alguns amigos de outras igrejas. E quando chegou no dia, estava 2 pessoas da mocidade lá, e os amigos da outra igreja, e ninguém mais. Ninguém da igreja foi. Meu Deus. Então, esse tipo de coisa passava, assim, né? E aí Passava e acontecia, tá, gente? Que a gente vai... tá. Os portunhóis, assim, tá? Então, esse tipo de coisa, né, a gente tinha Eles que... dão uma na cabeça. Né? Passava. Dá. Passou. Dá um tilt. Então, aí a gente foi trabalhando com a dinâmica da igreja, principalmente durante esse período, formando ali uma nova visão para a igreja. Né? Começamos, por exemplo, com a importância de formar grupos pequenos. E hoje em dia, com a pandemia na igreja de Vinha mudou um pouco, mas a ideia continua. A gente começou com a ideia de grupos pequenos. No Discipulado, começo, né? Discipulado. No começo era só um grupo com jovens, que se reuniam na minha casa. E muitas semanas, esse grupo era só eu. Não chegava gente. Eu lembro de 2 ou 3 ocasiões onde chegaram 2, 3 visitas, que não eram da nossa igreja. Com ninguém da igreja. E ninguém da igreja chegava. Eu passava aquela vergonha enorme, assim. Por quê? Porque não ia ninguém. E o pessoal, aqui é o grupo de jovens da igreja. Pois é. Tá difícil e tal. Então começou assim. O projeto de revitalização, ele tem essas etapas, assim, muito difíceis no começo. Porque você trabalha e não vê resultado. Mas é um trabalho para você mudar o coração de pessoas que estão ali muitos anos. Já tem aquilo há muito tempo, né? Sim. Aquela forma de tocar a vida cristã. E termina tendo um grupo da igreja que espanta os novos. Eu lembro exatamente de um caso de uma família que chegou, uma senhora com 2 filhas, uma criança e outra adolescente. As meninas adolescentes da igreja, elas fizeram bullying com a outra menina nova a ponto dela sair da igreja. Nossa. Essas 2 meninas que fizeram bullying, elas também saíram da igreja eventualmente, elas não eram cristãs, mas eram filhos dos membros da igreja, entendeu? E a menina que saiu da igreja... da família, né? E a menina nova que chegou era mais crente que as que estavam. Entendeu? Só que o bullying foi tanto que ela se afastou. As 3. Não se afastou da igreja, ela mudou de igreja. Entendeu? E as meninas que ficaram... E aí você fica com aquele encosto ali, né? Com aquele problema na mão. Você entendeu? Você não pode falar para uma família inteira, oi, fulano, eu queria te convidar a se retirar da igreja. Né? Ainda mais quando são famílias que estão na igreja há muito tempo e tal. É complicado, né? Sim. Surgiu duas dúvidas, né? Você foi contando, eu achei muito interessante a trajetória. Você falou, né, que antes de você comentar com as pessoas sobre o seu chamado, que você já se sentia incomodado, as pessoas falavam muito pra você, por que você não faz uma faculdade e tudo? Como que foi isso pra você no começo, essa dúvida, assim, que as pessoas muitas vezes ficam no nosso coração, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Em relação à parte financeira, né, de como vou me sustentar? Na verdade, eu nunca tive dúvida. Eu nunca tive dúvida com relação ao chamado pastoral, mas eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade.
Porque eu fico pensando, por exemplo... Outra faculdade. Você chegou nessa fase aí, já no Chile, que você foi ter que trabalhar. Como que você trabalhava o seu coração, assim, quando ia uma pessoa só na programação, quando não ia ninguém? Como que foi ficando, sabe? Porque a gente... A parte financeira desanima, também, né? Porque aí você fala, nossa, não tem ninguém, não tem dinheiro entrando, não tem ninguém me ajudando. A gente se preocupa, né? Financeiro, o que eu vou fazer? Nosso emocional também, que começa a desanimar, né? De ver ninguém indo numa programação. Então, é que Deus também dá pra gente essa resiliência, né? Eu nunca tive, eu sempre tive uma resiliência nesse sentido de saber perseverar apesar dos resultados, porque eu entendia naquele momento também que era uma situação muito lenta, muito difícil, né? Os meus dois primeiros, eu trabalhei 2 anos na Igreja da Vila Nilo, que foi uma experiência muito bonita para mim, de muito aprendizado na prática. Porque a Igreja da Vila Nilo era uma igreja diferente da IPVM, uma igreja menor, e naquela época a visão era uma visão de uma espécie de uma revitalização do grupo de jovens. Porque é uma igreja muito tradicional e tinha um grupo de jovens com muitos jovens. Só que o grupo de jovens, eles tinham 3 programações no ano. A plenária de abertura, uma noite de cinema durante o ano e a plenária do Era fim do sínodo. ano. Você entendeu? Eles não tinham. Tanto que quando eu cheguei, é uma igreja muito tradicional, com muita gente idosa, e eu lembro de uma irmã muito querida, ela chegou e falou assim, nossa, você é a resposta de oração, que a gente está orando pelos nossos jovens. Para o pessoal da terceira idade falar que os jovens estão muito devagar, é porque alguma coisa não estava legal. Realmente. Você entendeu? Então assim, mas era um grupo que era um grupo grande, um grupo muito interessante. O coral era 90% de jovens e adolescentes da igreja, tinha muita gente que tocava instrumentos. Legal. Era um grupo que tinha muito potencial. Engajada, né? Tinha um potencial, a igreja era muito missionária. O reverendo Mário Manuel Alves, que era o pastor da igreja, era um homem com um coração missionário. Entendeu? Então a igreja tinha essa visão missionária muito forte. Eles tinham, naquela época, já tinham 2 congregações, um ponto de pregação e uma congregação, e uma outra congregação, que hoje é a igreja. Para aquela congregação eles tinham enviado um grupo de líderes da igreja, de diáconos, de presbíteros, de líderes de presente de mocidade, que deixou a igreja mãe e foi lá para a favela para plantar uma igreja. Legal. Né, no jardim... esqueci o nome do jardim. Mas é uma igreja organizada já. Né? Então, era uma igreja com uma visão muito bonita de missões e tal, mas o grupo de jovens era meio desorganizado. E esse trabalho com o grupo de jovens ali ajudou no processo de eu aprender a ter essa resiliência, porque claramente a gente se enfrentava com muitas resistências, né, no começo. Então eu aprendi muito, para mim foi uma escola muito grande. Então quando eu cheguei no Chile, muito dessa experiência eu tive que aplicar ali. No começo, uma das estratégias, a gente podia fazer algumas coisas, podia fazer muitas coisas, né? Então eu me encarregava do estudo de quarta-feira, né? Ainda tem no site da igreja, no canal do YouTube da Igreja Divina, tem alguns estudos antigos, né? 2007, 2008, 2009. Então, os estudos de quinta-feira, quarta-feira, eram todos os estudos dessa linha assim de crescimento de igreja, avivamento, toda essa linha assim. Mas era um pouco frustrante, porque você estava dando estudo para três irmãs idosas que você não tinha certeza se elas estavam entendendo o que você estava falando. Entendeu? Enfim, a gente vai plantando, né? A gente vai plantando. Sim. E Deus trabalha também. E Deus trabalha. Uma das duas coisas que foram chave nesse período, né, de revitalização, uma foi a criação do Conexión. Porque assim, a igreja, até 2007, eles tinham culto de manhã, eles tinham escola dominical de manhã e culto à noite. Era só a escola dominical de manhã e o culto à noite. Só que ali na região de Valparaíso, a mobilização, né, de ônibus e tal, era muito difícil, muito complicado, principalmente de domingo. Então muita gente também tinha dificuldades financeiras de ir na igreja em 2 horários. Então tinha gente que chegava de manhã e ficava à tarde na igreja até esperar o culto. Na tarde, que era 6 da tarde. Que o ônibus não passava ou era caro? Porque eram para levar 4 pessoas, indo e volta 2 vezes. Tinha gente pensava, né? Ou eles escolhiam entre escola dominical e culto. Entendeu? Então quando eu cheguei em 2008, eles já tinham mudado isso e colocaram escola dominical e culto de manhã. Era tudo de manhã,
Entendeu? Então, a escola dominical às 11, o culto às 12, 1h30 estava terminando. Né? Que o almoço lá normalmente é por volta das 2 da tarde. Então, Normal pra gente quase. o que aconteceu? Eu cheguei, a gente está acostumado com o quê? Culto domingo à noite. Domingo à noite é culto, né? Só que domingo à noite no Chile, principalmente ali em Via da Mar, Paraíso, é deserto. Você não encontra Restaurante fechado. nem restaurante fechado. tudo fechado. Sério? Tudo escuro também? Escuro. Não, meio inóspito, assim, as coisas fecham. O pessoal não fica em costuma casa. fazer vida social De domingo à frente noite. pra praia, não é um negócio mais... Não, a praia é outra vibe. Né? Ah, nossa. Então. Posso Entendeu? fazer um parênteses da praia? Fala. Então, Por favor, gente. Ela olhou pra ele. o brasileiro, ele tem um conceito de praia muito brasileiro, muito específico do que é praia pro brasileiro. Então, você fala em praia pro brasileiro, praia é calor, praia é entrar no mar pra se refrescar, praia é comer na praia, né? Aquela farofa que o brasileiro gosta, né? De levar coisa. Passar o dia na praia. No Chile é totalmente diferente, porque a praia do Chile, primeiro que você não pode comer na praia, você não pode levar coisas pra praia. Segundo que é um oceano Pacífico, que é extremamente gelado. Sim. Então, você chega na praia chilena, você tem um choque cultural, porque as pessoas... Só as crianças entram no mar, porque é super gelado, assim, só quem é muito assim, Corajoso. Você vê as pessoas de roupa na praia, calça jeans, moletom, porque é frio. É como se fosse uma praça. Você vai de com mar. moletom, porque Nossa, é uma frio. praça com mar. Exatamente. Uma praça. Então as uma pessoas praça. vão pra praia pra contemplar, pra olhar, pra Mas conversar. assim, no verão logo. Entendeu? Então, no verão, Existe paz, né? Assim. no verão até enche, mas assim, é máximo 25 graus pra você entrar num mar muito frio. Não, dá não. Pro chileno, ele tá acostumado, mas pro brasileiro Não. não tem aquele clima que o brasileiro tá Não dá acostumado. Não dá. Não tem aquele cheiro de camarão frito, entendeu? Não tem. Né? Pois é, então, aí, Esse é o paralelo. essa é a realidade do Triste. domingo à Obrigada, noite. mas- Né? sim, Domingo à noite não triste. tinha culto. Aí eu falei assim, poxa, o culto da manhã era um culto muito tradicional. E a gente queria chegar aos jovens. Eu tinha 25 anos. Nossa. Então, a gente queria chegar nos jovens, para trazer jovens para a igreja, para envolvê-los, para que eles... Então, a ideia foi criar um culto vespertino. Inicialmente era assim, um culto domingo à noite, para atrair os jovens. Né? Um culto com outro formato, com uma liturgia diferente. Era um culto de jovens. Né? Um louvorzão, uma coisa assim. Um O quarto que é de interessante é que, assim, naquele contexto da Igreja Presbiteriana do Chile, qualquer coisa que você fizesse que fosse super tradicional de fazer na mocidade aqui, era uma super novidade lá, né? Então era legal, porque qualquer ideia sua era nova. Nossa. Coisa que você faz, Uou. você fez, né, durante anos lá, você faz aqui, uau, que legal, não tinha Novidade. pensado. Enfim, a minha ideia era essa, a ideia de brasileiro, né? Você quer transportar de fazer o culto de jovens domingo à noite. A gente fez no primeiro culto, não foi ninguém. A gente convidou músicos de outras igrejas para tocar e tal. Era eles tocando para mim e eu pregando para eles, né? Então, É um pequeno grupo, acabou. aí a gente começou a pensar assim, poxa vida, por que não está funcionando? A gente fez 2 meses, era uma vez por mês. No primeiro mês, não foi ninguém. No segundo mês também, a gente começou a dar volta. E a gente mudou para sexta-feira à noite. E aí foi a chave do sucesso. Porque na sexta-feira... Chave do sucesso. Porque na sexta-feira à noite o pessoal estava muito mais disposto para ir a algum tipo de programação. Domingo à noite ninguém estava afim de sair. Porque segunda Mas tem isso que é muito trabalhar cultural, ou isso é não? muito cultural do chileno. O chileno não sai de domingo À noite. à noite. Por isso que é tudo fechado. Né? O Mas brasileiro, sei lá, o sexta-feira- brasileiro vai num culto e sai à noite pra comer. Isso não existe no Chile. Não existe. O pessoal volta para casa para preparar para o dia seguinte. Né? Nossa, Não tem a gente. disposição de sair à noite. Então, Entendeu? aí, Na sexta-feira já é à um noite, dia mais agitado. mais que sábado, sexta-feira à noite é um dia um dia bem interessante para o pessoal. Então a gente começou, e o Conexão foi chave para despertar os jovens da igreja, para influenciar inclusive na própria dinâmica da igreja, influenciou na liturgia da igreja. Legal. E a gente fazia eventos, a gente tinha 5, 6 jovens, 8 jovens, né? Jovens a gente fala adolescentes, né? Os mais velhos tinham 18 anos, era entre 13 e 18 anos. Mas a gente fazia a programação, convidava os jovens de outras igrejas, chegava visitante, gente não crente e tal. Então a gente fazia a programação, era comum ter 20, 30. A gente já teve mais de 100 uma vez, a gente fez um evento com outras igrejas e tal. Então foi um negócio que foi bombando. E naquela época, 2010, 2011, outras igrejas da Igreja Presbiteriana do Chile começaram a imitar também, fazer, né?
Eu mesmo fiz o Conexão em Santiago, numa igreja lá, que eu estava ajudando em determinado momento. Então teve o Conexão em Santiago, teve Conexão... Eu vendi a ideia, todo mundo comprou, entendeu? Foi bem legal. Então Show. o Conexão ajudou assim, a pôr no mapa um pouco a nossa igreja, que ela era bem localizada, era uma igreja legal, mas ela não tinha assim, muita chegada. Divulgação do pessoal. Legal. E o outro que foi chave foi eliminar o estudo bíblico. Nossa, Parece bizarro, é difícil né? falar isso, mas... Mas foi assim, a gente tinha estudo bíblico de quarta-feira que não ia ninguém. Não ia nem um presbítero, não ia nem um diácono, iam 2 ou 3 irmãs ali da terceira idade, que você não sabia se elas estavam entendendo, às vezes ficavam dormindo ali e tal. Então, para mim era um trabalho que eu tinha que ficar 1 hora, eu tinha que ficar preparando o estudo de 1 hora toda semana e tal. E eu fazia as artes, fazia o PowerPoint, fazia todo o esquema. E era frustrante, porque você fazia um baita de estudo legal e não ia ninguém. Em plena quarta e domingo Plena você quarta-feira. também tinha que pregar. Dar aula tudo dominical. junto. E eu dava aula no seminário nessa época. Desde 2008 eu dava aula no seminário também lá do Chile. Então eu tinha que dar aula no seminário, tinha que tudo isso. Aí eu falei 24 horas. em 2010 eu já era pastor titular da igreja. Eu falei assim, vamos eliminar esse estudo bíblico, já que ninguém vem mesmo, e vamos fazer aqui um grupo base com presbíteros e diáconos toda semana para trabalhar a visão da igreja. A gente vai estudar um livro aqui, a gente vai trabalhar a visão da igreja. Foram 3 anos com esse grupo base, se reunindo toda quarta-feira, trabalhando a visão da igreja, visão da igreja, visão da igreja. Então a gente se reunia para ler livros e para estudar somente com essa perspectiva. Porque a minha ideia era, eu tenho uma visão de igreja, mas eles não têm uma visão de igreja. Não tinha espaço para que a gente pudesse trabalhar os problemas da igreja de uma forma mais transversal, não somente na reunião do conselho, mas de uma forma mais prática, para que as pessoas se empoderassem da realidade da igreja. Começar com a liderança, né? Que está acima de tudo. Então, esse passo foi fundamental. Por quê? Porque a visão deixou de ser só minha. A gente elaborou ali uma ideia de visão de igreja. Como que a gente quer ser? Qual que é a nossa identidade? E foi bonito porque essa visão, durante esse período, e é um período de plantar no deserto, né? Você vai falando, você não vê mudança. A gente foi ver mudança começando em 2013, alguma mudança. Começando em 2013, onde chegaram mais pessoas à igreja, e quando eu saí em 2014, eles continuaram com esse trabalho, com essa mesma visão. Quando eu voltei em 2016, eles continuavam ainda fazendo essa reunião do grupo base, toda semana e tal. E ali foi se consolidando uma visão de igreja. Quando eu saí, 14, 15, a igreja se manteve na mesma rota. Desenvolvendo, por exemplo, os grupos pequenos. A gente começou em 2011. Quando eu saí em 2013, já existiam 2 grupos pequenos formados. Esses grupos continuaram em 2014, 15. Houve até uma expansão desses grupos. Legal. Entendeu? Então, assim, a igreja ela conseguiu se manter naquela rota porque já não era a visão minha. Era a visão deles. Sim. Né? E isso fez com que, em 2017, a igreja... eu cheguei em 2008, a igreja... Eles me pagavam naquela época um salário equivalente hoje a R$1.500. Só que eles podiam dar só R$300. Em 2017, eles já estavam em condições de sustentar um pastor chileno de tempo completo, um salário completo, e um salário digno para uma pessoa casada com filho. Entendeu? Então, houve um crescimento, não houve um crescimento astronômico em número de pessoas, mas houve um crescimento em número de participação na vida da igreja. A igreja se reergueu, né? Então, para quem só tinha 20, zero estudo, zero discipulado, zero base, né? Reestruturou. Houve uma reestruturação e a igreja foi... E assim, normalmente as pessoas têm ideia de que a pessoa fulano foi lá e fez. Não o pastor que revitaliza, é o Espírito Santo. Você vai trabalhando, você vai plantando, mas as coisas vão se dando de uma forma que você vê que claramente é Deus que está trazendo pessoas. Porque eu orava, por exemplo, naquela época, eu falava assim, Senhor, eu quero que o Senhor mande pessoas prontas, crentes, que cheguem para a nossa igreja. Para trabalhar. Prontos para trabalhar. Dispostas, né? Claro. Não, deixa eu perguntar, Você pediu isso e Deus falou, ó, tem uma lá no Brasil que ela tá pronta, entendeu? Mas você tem que buscar. Como que foi esse reencontro? Porque vocês se conhecem, né? Sim. Desde
Sempre? Desde Desde sempre, sempre. desde sempre. E quando você voltou, como que foi? Porque assim, ó, você pediu, Deus falou, vou te mandar uma pessoa pronta. E aí, como que foi? Pra vocês se conhecerem. Reconhecerem, né? Não, foi uma história interessante. Eu vou contar a primeira parte, a Mariana conta a segunda. Foi uma história interessante porque, assim, em 2012, no ano do Mundial do Corinthians... Ou não, né? Depois de... Né? Vamos deixar abaixo. Em 2012, eu ia vir pro casamento da minha prima, Betsaida. Né? Ramine é prima de Amós, tá, gente? Por isso que ele apontou. Isso. Eu ia vir pro casamento da Betsaida. Só que eu não ia poder vir, na realidade. Por quê? Porque em agosto de 2012, entraram na minha casa, roubaram um monte de coisa, inclusive uma mochila com todos os meus documentos do Brasil, incluindo o passaporte. E para tirar um passaporte novo, sem o passaporte antigo, é o dobro do preço. Isso lá no Chile, que entraram na casa. Isso lá no Chile era o dobro do preço e eu, obviamente, já não tinha o dinheiro para renovar o passaporte com o antigo, menos agora pagar o dobro, né? Uhum. E aí, graças a Deus, surgiu a possibilidade de começar a apoiar um outro ministério que elaborava material para crianças e precisava fazer uma viagem com eles. Eu falei, não posso viajar porque não tem passaporte. Eles falaram, não tem problema, a gente paga o seu passaporte. E nisso que eles pagaram o passaporte, eu fiz o passaporte e pude viajar. Aí eu vim, né, pro casamento. E foi aí onde a gente se reencontrou, assim, né, se viu, né, que a gente não se via há muitos anos. A gente se via uma vez por ano quando a Amós vinha pras férias. Mas era assim, tipo, de cumprimentar no corredor, tchau, tudo bem, tchau. Não tinha amizade, né. E aí passou, né, esse reencontro, assim, a gente voltou a conversar em janeiro de 2013. Né? Aí, mas a gente só foi começar a namorar em junho de 2013. O engraçado é que ele olha assim e dá aquela confirmada, só pra não ficar mal depois. A Mari, então, é boa com datas. Aí a gente começou a namorar em junho de 2013, a gente já ficou noivo em setembro, né? De 2013 e casamos em julho de 2014. Eu vim pra cá em janeiro de 2014. Graças às plataformas digitais também, exato, né? Vamos porque lá. o namoro foi online, né? Namoro online. Ele no Chile e eu no Brasil. Gente. Mas é assim, né? Quando você começa a namorar dentro do contexto do Amós de pastor solteiro, né? Desde o começo era assim. Então, você quer namorar? Ok. Você já sabe da minha realidade. Eu sou pastora, eu sou missionária, estou no Chile. Você vai querer casar comigo? Estou ganhando R$300, né? Equivalente a R$300. Você vai querer, já começou namorando assim, com essa realidade, né? Tô namorando pra casar. Você já tinha consciência, né? Claro, já. Não tem como. Eu já tinha 30 anos, né? Eu também. Então, assim... 30 e 11 meses. Exato. Não, na época ainda não. Casei com 29. 30. Eu tinha 29. Já tinha 30. Quase 31. Então a gente começou a namorar, aí ele veio pro Brasil, a gente ficou noivo e casou em julho de 2014. Em 2014 eu vim pro Brasil para fazer os pré-requisitos da PMT, para pro casamento, obviamente, com a ideia de poder regressar ao Chile. Né? Nesse período, eu trabalhei, eu não tinha campo, né? Então não tinha sustento, a Mariana me sustentava. Eu estava fazendo um projeto com a Igreja do Centenário, que era parcialmente financiado pela Igreja do Centenário e por outros parceiros, de evangelização de bolivianos, né? A gente fez algumas iniciativas aí, e também durante o ano 2015 principalmente, eu apoiei, não como pastor de igreja, mas um apoio assim, um apoio pastoral, mas eu não era o pastor daquela igreja, a Igreja Redenção, né, que era a antiga igreja da Praça da Árvore. Sim. Né? E ali com o projeto Redenção, com o pastor Eli Moreira e tal. Então foi uma experiência também bem legal. Essa experiência também me ajudou muito, me serviu muito para o projeto que a gente tem agora, né, de plantação e pródigo. A gente ainda nem começou a falar de pródigo. Mas uma coisa que é engraçada é que Deus acabou pegando, né, a Mariana assim e falou, olha... vai ser missionária. Você mesmo. Né? Como foi pra você, né, acabar casando com um pastor? Você já tinha esse anseio no teu coração, orava por isso e falava, ó, Senhor. Então, Não. Então, não. Fala aí. Eu já tinha sentido um chamado missionário, digamos assim,
Desde criança minha mãe já falava, acho que a Mariana não vai ficar perto, assim, acho que ela já vai embora, eu não sei, assim, já tinha uma coisa assim. Fiz o colégio, me formei, estudei psicologia e dentro do meu período da faculdade eu tinha alguns amigos que eram de uma igreja coreana, e os coreanos têm essa pegada bem missionária, né? Inclusive a igreja do Juliano Som, do Livres, né? Legal. Inclusive eu acompanhei todo esse debut do Livres, né? Porque eu estava ali no ambiente com eles. Isso, pode assistir Aquela nosso podcast. fase avivada ali. Então, eu teve muito tempo com essa convivência com o pessoal coreano de despertar mais esse lado missionário, né? Então, tiveram várias discussões, conversas aí que eu quero ir pro campo, não sei o que, meu pai, calma, minha filha, ainda não, vamos ver, não sei o que. Então, eu tive muito esse conflito interno de sentir esse chamado, mas não saber exatamente o que, ou aonde. O senhor quer que eu seja missionária transcultural, ele quer que eu faça o quê, que eu vá para onde, então eu fiquei muito tempo com um conflito interno de não saber. Mas você estava disposta a abrir mão, né? Porque assim, de tudo, né? da sua formação e ser uma missionária. Sim, mas ainda não... Por muito tempo eu fiquei em crise, mas aí depois eu entendi, se o senhor quiser que eu seja, ele vai abrir alguma porta, vai me pôr em algum lugar, então eu vou continuar fazendo o que eu faço, sendo missionária, né, na minha cidade, trabalhando onde eu trabalhava. Eu como psicóloga trabalhava num abrigo, né, de crianças e adolescentes, né, como psicóloga, até tinha esse braço missional, porque os diretores eram cristãos, então a gente tinha liberdade de trabalhar o cristianismo e a evangelização das famílias, das crianças, então isso já era uma missão também. Então, quando o Amós chegou na minha vida, assim, dessa forma, nesse relacionamento, também foi com uma confirmação do Senhor de que esse era a maneira como Ele queria... Que você deveria ir. Que eu deveria estar no ministério, né? Porque eu sempre senti que mesmo como psicóloga, mesmo trabalhando, eu sentia que o Senhor me queria integralmente. Óbvio que a psicologia é uma ferramenta, mas eu não sentia que era ali que eu tinha que estar, sabe? Então foi uma confirmação do Senhor, que dentro do casamento, dentro de esposa, de pastora e missionária, junto no trabalho com o Amós, esse era o meu ministério, entendeu? Então foi mais ou menos assim essa confirmação. Mas e lá você exerce essa sua formação, alguma coisa na área de psicologia? Diretamente como psicóloga não, né? Porque eu não pedi validação. No começo sim, né? Dando aula de psicologia no seminário, né? Ah, sim. Como psicóloga, a única coisa que eu fiz, só terminando de responder a sua pergunta, eu não atuo como psicóloga no Chile, primeiro porque eu não tenho, né, o meu diploma validado, etc. E também porque eu entendo que não é essa, para mim especificamente, o que o senhor quer, mas eu uso, obviamente, da psicologia como ferramenta. Mas no começo, quando a gente chegou no Chile, eu dei aula no seminário de psicologia, né? Por um tempo, mas depois também não continuei, porque... Legal, porque o trabalho de jovem você consegue também, né, atuar bastante. Porque... Sim. Então, um dos trabalhos foi esse, assim. Mas como psicóloga, especificamente, não trabalho. E aí vocês casando, aí falaram, o Amós falou, então, vamos pro Chile. Deu uma... Não, antes de casar, eu já sabia que ia pro Chile, porque ele falou assim, então... quando ele me pediu em namoro, ele já falou, esse é o contexto, a gente vai casar dentro deste... Não foi um sempre pedido. Esteve presente, então, pra vocês, né? Não foi uma coisa que, pra onde que eu vou? Não. Você já tinha um Chile. Ele já estava no sempre, Chile. Já estava no Chile. Mas houve um momento, quando eu estava aqui fazendo o projeto da PMT, eu queria que essa decisão fosse uma decisão, assim, mais fundamentada, né? Porque eu não queria voltar para o Chile só pelo fato de já ter estado lá. Exato. Então eu me abria possibilidades. Eu falei, né, com o Renan Agripino da PMT, da possibilidade, olha, eu estou no Chile, eu estive no Chile todo esse tempo, eu vou fazer um novo projeto com a PMT, mas estou aberto, né? A minha vocação, entendo, que são para povos latinos, né? Então eu estou aberto a outras possibilidades dentro desse contexto latino-americano. Então, existiu durante um período a possibilidade da Colômbia, a possibilidade da Argentina,
íamos usar do Chile. Eram as 3 possibilidades. No final a gente terminou ficando no Chile mesmo, mas com a consciência de que eram fundamentos bem consolidados. Não era simplesmente pelo vínculo anterior. Tá. Né? Conta rapidinho pra gente como que é esse processo, como agora, né, vocês casaram e tudo mais, o processo da APMT com casados, ou como que é o curso, quanto tempo demora, mas assim, um resumo, porque assim, eu acho que muita gente não sabe como funciona. Acho que é um curso ou o que é a APMT, né? A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é a agência de missões da nossa denominação, que envia missionários, mais de 200 missionários enviados. E para você ser um missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, você precisa cumprir com alguns pré-requisitos, certo? Primeiramente tem que ter um curso bíblico. Pode ser um seminário, pode ser um curso como o Instituto Bíblico Bibel, ou um outro curso bíblico que seja curso de teologia. Curso de teologia que seja parcial, mas que seja considerado pela APMT como válido, né? Tem que também fazer um curso de 4 semanas da IPB, em patrocínio, né? O CFM, o CTM, né? O CTM, que é um curso que a IPB exige para todos os plantadores da Junta de Missões Nacionais, da APMT e o pessoal do Plano Missionário Cooperativo também. Todos eles têm que fazer esse curso lá de 4 semanas, lá em Patrocínio, Minas Gerais. E tem que fazer um curso de formação missionária que é da APMT, um curso modular, mas são acho que 10 ou 12 módulos durante o ano. Se você fizer de corrido todo, dura um ano, né? Mais a viagem 10 missionária. módulos, acho. Você já tinha metade e ela teve que fazer tudo? Não, eu tinha que fazer tudo também. Eu tinha uns 2, 3 módulos só, né? Eu fiz o curso. O CTM eu tinha feito quando era seminarista, em 2004. Sim. Então, eu já tinha esse CTM. Tem a Semana do Missionário, que é tipo um acampamento de uma semana. Semana de orientação. Semana de orientação, que a gente vai e participa aí, e eles dão todas as instruções com relação a gente conhece outros candidatos também. Sim. E a viagem. Tem a viagem missionária aí em julho. E depois de terminar todos esses cursos, você elabora um projeto para o campo onde você pensa em ir. O projeto ele tem que ter todo o orçamento, tem que ter o planejamento. É um projeto inicial de 3 anos. O primeiro projeto tem que ser no máximo de 3 anos. Então você elabora esse projeto e apresenta para a diretoria da APMT. A APMT ela vai analisar esse projeto, vai avaliar a viabilidade desse projeto, e se a APMT entende que esse projeto é viável e apoia esse projeto, eles te acolhem o projeto, você passa a ser missionário da IPB e conta com o respaldo da APMT, né, para você ser oficialmente missionário da APMT. No caso, se é um casal, os 2 são considerados missionários. Apesar de, no caso, eu como pastor, eu lidero o projeto. Então, eu sou o que lidera o projeto, mas Mariana também ela é considerada para a agência missionária. Ela não é esposa também tem que missionária. fazer os pré-requisitos. Então, você passou por todo um processo. Sim. Para a esposa do plantador, do missionário, ela precisa fazer uma série dos 10, 12 cursos, ela tem que fazer tipo 3, 4, 5. Obrigatório, mas se eu quiser fazer como ouvinte, por exemplo, todos eu posso. Então, tinha uns que eu não posso fazer, que eu ia com ele para receber o conteúdo, mas não era obrigada a fazer. Tem que ir na viagem missionária também, porque essa viagem missionária serve para a diretoria da PMT conhecer a pessoa num contexto de trabalho missionário. Atual, prático, sim. Né? Então, as pessoas falam assim, mas eu por exemplo, eu já estou no Chile há 6 anos, por que eu vou fazer uma viagem missionária? Entendeu? Não é para que eu aprendesse, é para que eles me conhecessem, me vissem ali, ver o meu caráter, ver como eu me eu trabalho em relaciono. grupo. Para que Deus te usasse no meio do povo ali, né? Assim. Também. Mas é mais para que a diretoria da PMT conheça o observe missionário. você trabalhando. Entendi. Se você realmente acha. Seu Vai que você desempenho. vai lá e você... É que a viagem missionária não é para que você aprenda a fazer missões. Entendi. Porque se você chegou nessa etapa, você já mais ou menos já sabe. sabe. Como se fosse um estágio, entendeu? Entendeu? Mas é um estágio para que você seja conhecido, para que a agência possa ter uma visão de Uma você avaliação. no campo. Porque Entendi. quando você vai para o campo, não vai ter ninguém da agência ali. Para te né? observar, para avaliar. Sim. Então é para ter dentro do possível isso. Esse curso CFM é um curso que hoje eles oferecem também online, alguns módulos e tal. É um curso fantástico.
Eu estava há 6 anos no campo, eu falei, que droga, tem que fazer esse negócio aí, eu já fiz seminário, tô no campo, para que eu tenho que voltar para fazer isso daí? Depois, fazendo o curso, eu falei assim, como eu não fiz esse curso antes? Meu Deus, isso é maravilhoso. Como eu sobrevivi no campo 6 anos sem esse curso? Os professores falando, e os professores, a maioria deles são missionários, falando muito gostoso, e eu pensando assim, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. E vocês indicam Como poderia ser diferente? para quem, assim, por exemplo, é um líder de uma igreja, fazer, Claro. talvez. Você não precisa fazer todos os módulos, mas tem alguns módulos muito interessantes que vão te ajudar a fazer missão aqui. Então, você não precisa ser candidato da Não PMT precisa ser para candidato. fazer o CFM, sim. entendeu? O curso. Você pode fazer Show. o curso para trabalhar na sua igreja local, entendeu? Você pode fazer alguns módulos e tal, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito importante, né, nessa formação missionária. Além do que você está no contexto ali, conversando com missionários, esse bate-papo de legal. corredor Gente, ali. façam o CFM, essa se você é aproximação. líder, assim, sua cabeça expande de uma maneira muito, muito, muito grande. A gente Muito vai legal. colocar o link depois, tá, gente? Então, por favor. Exatamente. Legal, entender um pouquinho mais. Assim, você tinha falado do Connection. E aí eu queria saber de vocês se vocês criaram algum outro projeto assim para a igreja que vocês colocariam aqui assim como algo diferente, né? Que você falou que tudo que você levou lá o pessoal falava, nossa, que novidade. O Conexão foi quando a gente estava na Igreja de Vinha, né, no projeto de revitalização. Quando eu fui pela PMT no final de 2015, início de 2016, a gente fez um projeto de 3 anos, e esse projeto era de terminar o processo de revitalização com a Igreja de Vinha e começar um projeto de plantação. Então foi isso que a gente fez, 16, ajudando a Igreja de Vinha. A Igreja de Vinha naquela época tinha uma congregação, dando apoio e tal. Mas em 2016 a gente já fez um projeto para a plantação de uma nova igreja, que seria a Igreja Pródigo, que é onde a gente está agora, né? Então a gente lançou o projeto em 2016, lá nas estruturas da Universidade do Chile. Em 2017 a gente começou com um grupo base, e durante todo o ano de 2017 a gente se reuniu só com o grupo base na plantação dessa igreja. Em 2018, 25 de março de 2018, a gente iniciou com os cultos públicos essa nova plantação. Essa plantação, para contextualizar, ela se dá num templo. A Igreja Presbiteriana do Chile, ela é uma igreja que historicamente ela passou por divisões, e algumas igrejas foram morrendo por falta de pastor, por falta de visão e tal. Sim. E ficaram seus templos ali. Na região de Valparaíso, naquela época tinham 5 igrejas, e esse era um templo que estava vazio, abandonado, não tinha nenhuma igreja ali. Era um templo da década de 30. Na década de 30 foi quando se comprou aquele terreno, se construiu um templo. E o templo era um templo muito pequeno e abandonado, mas ele estava muito bem localizado. Porque ele estava no meio da Bahia, 600 metros de uma estação de metrô que ligava a todas as cidades da região, 2 quadras da maior universidade de engenharia do Chile. Então, tinha assim, e todo o pessoal que subia para aquele bairro passava pela porta da igreja, literalmente. Tipo a Sé ali, né, agora. Então, tinha um fluxo de gente muito grande, só que assim, era um templo antigo, abandonado, assim, caindo aos pedaços. E que era uma vergonha pública, praticamente, porque todo mundo sabia, conhecia. ali é a igreja que está fechada. Não dava muita... Não, todo mundo conhecia. Era um ponto, depois da igreja fechada ali, depois da igreja ali, no bar, na esquina. Então, assim, muita gente naquele bairro, nos anos 40, 50, 60, 70, quando criança, frequentaram ali. Quando a gente reabriu, chegavam pessoas idosas até, assim, nossa, quando eu era criança, meus pais me traziam nessa igreja. E eles pediam para entrar para ver. Eu casei nessa igreja. Eles pediam para entrar para ver. Porque fazia 30 anos que eles não entravam naquele tempo. Né? Virou um museu, meu Deus. E aí, para a Igreja Presbiteriana do Chile, aquele templo é um templo histórico que eles sempre quiseram fazer alguma coisa ali e nunca se pôde fazer. Né? Nunca conseguiram fazer nada que avançasse ali. Então, na cidade de Valparaíso só tem uma igreja presbiteriana. E essa seria a segunda igreja presbiteriana, mas nunca chegou a ser organizada. Né? E é agora que a gente começou um projeto ali, e a gente espera organizar a igreja no próximo ano, em março do próximo ano. Para começar o projeto, já em abril de 2016, a gente tem um pátio grande ali, o templo ali, a gente limpou o pátio
E aproveitando que tinha uma banda norte-americana evangelística que estava fazendo um tour ali pro Chile, a gente fez os contatos e a gente organizou de fazer um show ali, no pátio da igreja. Naquela época, o templo da igreja não tinha nada, só tinha, era como se fosse um armazém de imóveis antigos e tal do pessoal que morava ali. Entendeu? E o pátio era o pátio dos cachorros da família que morava ali na casa do lado. Né? Aquele mato, assim, alto. Então a gente limpou o pátio e a gente armou, eu aluguei som, tudo, porque as igrejas tinham som na época. Eu aluguei todo o som e tal, veio a banda, a gente pôs luz e tal, e fez. É o tipo de coisa que a gente talvez não faria no Brasil, mas era uma banda evangelística que eles cantavam com máscaras. Do assim, Steiger. bem, né? é um ministério evangelístico que eles evangelizam a cultura secular. Então eles vão tocar em boates, eles vão tocar em clubes, assim. Coisa mais underground. E não é aquela pegada, não vai cantar música de Jesus, eles vão cantar músicas evangelísticas que são mais chocantes. Mais chocantes, com um visual bem punk rock. Perto de uma faculdade ainda. Pra fazer, pra atrair gente, você tem que levar banda que as pessoas conheçam. Sim. E ninguém conhecia aquela banda. Entendeu? A gente mesmo descobriu eles ali. Né? Então a gente chamou para fazer a abertura do show uma banda da região. Uma banda de rock, secular, obviamente. Entendeu? Porque a gente não crente, para trazer crente e fazer na igreja, né? Sim. Então foi muito legal, porque foi essa banda, eles fizeram ali a abertura e tal. E eles, assim, como eles eram do bairro, eles ficaram muito felizes em ajudar, porque a gente obviamente não pagou nada para eles, né? Eles ficaram muito felizes em ajudar, porque era uma banda pequena, né? As oportunidades de tocar não eram comuns e tal. Enfim. Então eles estavam fazendo a abertura para outra banda gringa, então eram, né? Então eles ficaram muito felizes em ajudar, porque eles estavam ajudando o bairro, era o bairro deles, né? E a gente estava ali, naquele primeiro contato ali com o bairro, com as pessoas e tal. Então foi um grupo de pessoas, a gente fez esse primeiro contato, mas isso foi em abril. Durante todo o ano de 2016 a gente não fez mais nenhuma atividade ali, porque a gente só foi apresentar o projeto oficial no final do ano, e em janeiro do ano seguinte a gente começou, em fevereiro do ano seguinte a gente começou a fazer alguma coisa ali no templo. Nesse período eu tive que ir lá meter a mão na massa ali para restaurar um pouco as janelas que estavam quebradas e tal, e arrumar o templo, né, tirar os móveis antigos das pessoas que moravam ali, para poder colocar algumas cadeiras e começar com algumas atividades. Em fevereiro a gente fez algumas atividades ali, né, para atrair pessoas das igrejas que quisessem ser parte do grupo base. Porque a escassez de membros das igrejas era uma realidade. Mas existiu algum tipo de perseguição, assim, ao cristianismo, ao que vocês estavam fazendo naquele momento? Não, nunca. Não, é bem diferente, né? Porque a gente já escutamos algumas histórias de pessoas que vivem escondidas, né? Em outros países, assim, missionários, bem difícil. Na cultura latino-americana em geral, a realidade dos evangélicos ela é um pouco diferente do Brasil, porque no Brasil é mais massivo. Pelo menos da América do Sul, né, no que se considera América do Sul. Na América Central, a quantidade de evangélicos é similar à do Brasil, ou inclusive superior. Né? Alguns países têm quase 50% de evangélicos. Na América Central. Na América do Sul, os números eles estão numa casa assim, dos 5% a 10%, 15%. Na realidade, do Chile é 15% de evangélicos. Então, assim, a tolerância, ela existe. É bem tolerada a existência dos evangélicos. Existe um repúdio no Chile, maior inclusive a igreja católica, do que a igreja evangélica, de uma forma geral. Nossa. Mas os evangélicos, eles são categorizados assim como pessoas mais ignorantes, sem formação, e agora com o crescimento do secularismo, a maioria dos evangélicos é tratado como um grupo totalitário de extrema direita, até porque muitos grupos evangélicos se identificam com partidos que vão nessa linha, então gera essa tensão, é um caos. Mas é um grupo muito minoritário, tipo assim, não... É minoritário. Ninguém se preocupa com isso. Não incomoda. Não incomoda. Não incomoda. Né? Não tem representação nenhuma política, por exemplo, aqui no Brasil. Porque na realidade... Pra censurar, não existe, não. Principalmente presbiterianos, a gente está falando que a presença de presbiterianos ou evangélicos históricos é muito pequena, proporcionalmente. A grande maioria são 15% da população é evangélica, mas desses 15%, 13% são de pentecostais. Você deve ter, com sorte, uns 2% somando todos os históricos.
batistas, Assembleia não, batistas, anglicanos, luteranos, presbiterianos. Então é muito pequeno, né, o universo presbiteriano. Reformado principalmente. Então, o pessoal não gera muito problema, mas a igreja presbiteriana tem vínculos históricos com o país. Então, personagens históricos, principalmente em Valparaíso, ajudaram, por exemplo, tem um cemitério lá, que é o cemitério dos dissidentes, porque antigamente não podia enterrar os mortos não católicos num cemitério católico. Então, se você era judeu, se você era ateu, se você era protestante, você não podia ser enterrado num cemitério católico. Caraca, então tem os cemitérios. Entendeu? Então, o que eles faziam? Eles lançavam no mar, entendeu? Então, era uma coisa assim meio bizarra. Então, com a presença dos missionários presbiterianos e outros líderes evangélicos protestantes, se criou o cemitério dos dissidentes ali em Valparaíso. Né? Por quê? Porque muitos empresários, Valparaíso é um porto, então muita gente ia fazer negócios ali. Sim. Né? Por isso que tem uma presença forte de anglicanos ali, presbiterianos, porque o pessoal ia a trabalho. E eles tinham o direito de ter o culto deles, mas se morresse alguém, onde eles iam enterrar? Então os presbiterianos ajudaram na transformação do país, na aceitação da religião evangélica, vamos dizer assim, como uma religião aceita, né, no que seria hoje na separação igreja e Estado. Essa separação igreja e Estado ela demorou muito mais para acontecer no Chile do que no Brasil. Essa separação é recente. Entendeu? Até os anos 80, o vínculo à presença da Igreja Católica era assim, onipresente. Os feriados católicos são literalmente feriados católicos, não é que nem aqui, que são feriados só. Tipo, um dia numa folga. Folga. E que você só sabe porque tem um evento lá em Aparecida e tal, de resto ninguém sabe. Não, lá o feriado é um feriado católico, com manifestação em todo o país. Hoje menos. Até 2012, 2013, isso era mais forte. Você via outdoor, você via nos ônibus, né, o recordatório lá dos feriados católicos e tal. Isso é muito forte. Até porque a Páscoa, por exemplo, tem muito pouco ovo. É Semana Santa. É um feriado religioso. Não tem ovo de Páscoa. A Páscoa já virou o ovo de Páscoa, né? Chocolate. Aqui já não é mais Páscoa, aqui é só ovo. Lá é muito pouco ovo, é muito mais feriado religioso mesmo, né? Então, pro evangélico, existe esse preconceito, o evangélico é pobre e burro, e existe, agora, esse outro preconceito é pobre, burro e totalitário, de extrema direita, existem, obviamente, como aqui, né, evangélicos que são progressistas, existem evangélicos que são de todas as linhas imagináveis, é bem similar, mas o grupo é muito menor, né, proporcionalmente. A representação, o então, impacto no país é muito pouco. A gente fez esse evento aí na igreja, como outros que a gente fez, e para muitas pessoas foi a primeira vez que eles estavam entrando numa igreja, apesar que era um show musical. Mas alguns ainda pensavam que era uma igreja católica. Eles não tinham essa noção do que é uma igreja presbiteriana, João Calvino, Reforma Protestante. Diferenciada. Entendeu? E aí a gente começou com a plantação. Em 2017 a gente fez todo o ano só o grupo base. Em 2018, quando a gente começou com os cultos, antes de começar com os cultos, um aspecto principal da nossa visão tinha a ver com essa questão das artes, da cultura. Então a gente queria chegar com um público mais amplo, não cristão, por meio da música. E aí, como a gente estava num morro, a maioria dos eventos culturais em Valparaíso, eles acontecem ou em alguns morros que são tipicamente culturais, ou no centro da cidade, que é plano, né? que é ali perto do porto. Então, nos morros mais populares, ou nos morros mais habitacionais, não chegam os eventos culturais. Então, a gente queria trazer para o morro evento cultural para aquele bairro, mas também que fosse uma ponte de contato com pessoas não cristãs. E daí nasceu o Living Abierto. Living Abierto é um evento cultural que a gente faz com músicos seculares, na igreja, para atrair o povo não cristão. E nesse evento a gente cria uma ponte com as pessoas que participam. Tem uma breve mensagem, de uns 10, 15 minutos, uma mensagem totalmente evangelística, só que não é aquele evangelismo assim
de cilada, né? Você traz todo mundo ali, vamos abrir a Bíblia, aquele evangelismo apelativo. É uma palavra para você abrir uma porta para uma discussão posterior. A gente fala de Jesus, fala de salvação, mas a gente não fala tudo de uma vez. Para plantar uma sementinha ali, Claro. gerar uma curiosidade. Claro. Porque a gente faz assim, vem a banda, eles tocam, tem um break, eu falo 15 minutos, depois desses 15 minutos tem um intervalo para o pessoal comer alguma coisa, beber alguma coisa e tal, depois volta a banda de novo. Vocês participam, tocam, cantam? A gente, né? no primeiro, Já os teve três primeiros a gente convidava grupos ou bandas que a gente conhecia, né? Ou que alguém conhecia, mas eram grupos seculares. Para o lançamento, para o culto inicial, a gente fez 2 eventos naquele mês de março. O primeiro evento foi com uma banda de uns amigos nossos, que ele não é cristão, mas ele está na carreira musical e tal. A irmã dele, ela é cristã, inclusive está na nossa igreja. Então eles tocaram pra gente no primeiro evento. E a gente fez um outro evento na sexta-feira do fim de semana do culto de lançamento. Para esse evento a gente chamou um grupo de louvor, que era uma banda assim, muito profissional, já tinha lançado um CD, eles gravaram o CD dos Estados Unidos, um grupo assim, muito da hora, que a gente conheceu lá no Chile. Mas esse evento que a gente fez com uma banda cristã não deu muito hate, não deu muita presença não. Só foi crente. Só foi a gente, né, do grupo base praticamente. Então, e vocês imaginam, num templo muito precário, condições precárias de iluminação, som, tudo que você imaginar, entendeu? E eles levaram tudo praticamente. Eles levaram a mesa de som. Eles pagaram pra tocar, praticamente. A gente deu uma oferta para cobrir a passagem, mas eles não... eram em Santiago, né? Também. Então eles nos ajudaram nesse lançamento, inclusive tem alguns vídeos aí no nosso canal. E essa marca do Living Alerta foi uma marca muito forte que a gente quis imprimir na vida da igreja. Por quê? Porque é um momento onde a gente tem para abrir a igreja para pessoas não cristãs. É que Valparaíso é uma cidade muito, muito artística, muito boêmia. Quando a moça fala no morro, não é a ideia do brasileiro. No morro tem comunidades grandes. É né? isso que eu ia perguntar. Eu tava aqui, O morro. Morro do Chile, onde Valparaíso é um bairro, e especialmente Valparaíso. Que Bairro tem, alto? o Valparaíso, eles são vários morros e tem como se fosse uma arquibancada olhando o mar, assim, né? Então, são várias casas ali. Mas são residenciais, só que especificamente o Valparaíso tem muito, assim, galeria de arte, tem muito restaurante, tem muita vida noturna nesses morros. Em alguns deles, né? Em alguns deles. Então, Valparaíso já tem, dentro da mentalidade chilena, você fala em Valparaíso, você pensa em música, você pensa em artes, entendeu? Valparaíso tem essa... Cultural. Exato, tem essa configuração na mente do chileno. É patrimônio, parte da cidade é patrimônio cultural da humanidade, tombado, né, pela Unesco. Só que nesse bairro onde a gente está, ele é um bairro onde menos tem vida cultural. É bem residencial. Porque você imagina assim, né, que é uma baía, Valparaíso está assim numa baía, no lado oposto onde a gente está, é onde estão os bairros mais culturais. Inclusive as universidades de humanas, elas estão do outro lado da cidade, né? E a gente está no lado mais, no outro lado da cidade, e a universidade que a gente tem do lado é a Universidade de Engenharia só. Então só tem engenheiro, entendeu? A vida cultural naquele bairro não se desenvolveu muito. Então assim, a gente só tem em Valparaíso um bairro que é plano, que é o centro, né? O centro, onde está ali toda a vida política da cidade e tal. Inclusive a primeira igreja de Valparaíso a primeira igreja que é tombado. É um o templo frontis da maravilhoso. igreja é tombado, patrimônio histórico de 1859. E então a vida assim, civil é ali no centro, só que as pessoas moram nos bairros, eles são todos nos morros, assim, né? Então, cada morro tem sua história e tal. E o nosso morro, Placeres, ele estava no fim da cidade, né? Hoje ele está no meio da Bahia, unindo Valparaíso e Vinha del Mar. Mas naquela época era o fim da cidade. Eu não sei como funciona, mas, por exemplo, por ser uma cidade que tem quantas faculdades, eu não sei, né? É uma cidade universitária, tem muita... Não tem muita república, não sei como funciona lá, então... Então, a maior parte das pessoas que moram ali perto da igreja,
Porque esse bairro Placeiras é um bairro diferente dos demais bairros, porque apesar dele ser um morro, as ruas são largas, né? E as casas são muito grandes, os terrenos das casas são enormes. Então, a maioria das casas, no setor próximo à igreja, elas se transformam em vilinhas universitárias. Tipo repúblicas estudantes. Públicas, né? Então, assim, várias das casas que você passa ali, você pensa que é uma casa, mas ali moram 15 pessoas. Uma casona antiga com 5 quartos. São quartos que estudantes alugam e moram, entendeu? Então, é uma cidade universitária. Obviamente, com a pandemia, os universitários foram embora, né? Deu uma queda ali na frequência do bairro. Mas o Living Aberto é muito importante por conta disso. A gente fez recentemente um agora, em agosto, né? Foi o primeiro depois da pandemia, com o templo reformado e tal. Foi o melhor Living Aberto que a gente pôde fazer, porque a gente já tinha, como igreja, quase todos os equipamentos necessários para a banda tocar legal. Tinha uma estrutura melhor. Porque nos outros era uma luta, porque a gente tinha que tomar equipamento emprestado de todas as igrejas, armar tudo para depois ir lá, devolver. Era um trabalho muito cansativo. E agora foi mais fácil, porque a gente pôde ter uma estrutura para gravar legal, a gente não transmite, mas a gente pôde receber bem a banda e tal, e criar contato com essas pessoas. O Living Aberto é talvez um dos mais assim, distintivos da nossa igreja. O segundo trabalho mais distintivo é a Once com Bíblia, que a gente já não está fazendo mais por conta do tamanho da igreja, mas Once com Bíblia foi um projeto que a gente começou desde o início, que era um estudo bíblico de quinta-feira. Once, para eles, é como se fosse uma jantinha da noite, assim, uma jantinha, o café da noite com janta. Né? Ele não janta, ele junta tipo o café da tarde com a janta e come um café da tarde. É um café da tarde poderoso. Almojanta. Não, o horário pode ser o mesmo. Mas não é janta, é tipo o café da tarde. Não come Então, comida. Se a pessoa não almoça, frios, bolo, pão, suco, essas coisas. Isso que eu quero ver. Então o pessoal volta do trabalho e vai tomar essa onça em casa e tal. Então a gente fez um estudo bíblico com onça. Então cada um levava uma contribuição. Enquanto a gente estava comendo, a gente fazia um estudo, e esse estudo era baseado no texto da pregação do domingo passado. Só que era um estudo indutivo. Então era interessante porque você fazia perguntas e todo mundo, inclusive gente não cristã que estava presente, podia opinar, perguntar, falar, participar. Legal. Então isso foi muito importante porque por meio da Once com Bíblia também várias pessoas chegaram. E o lanchinho também sempre aproxima, né? Exatamente. Crente, a gente vai falar de crente, né? Exatamente. E a gente foi fazendo isso durante o período em que a gente ia reformando o templo. Então, por exemplo, a gente já teve que fazer praticamente a luz de velas, entre aspas, né? A gente não tinha iluminação no teto. Porque a gente tinha trocado. A gente trocou o teto, mas quando a gente tirou o forro antigo, toda a fiação da iluminação caiu. Né? Então não tinha iluminação no teto. De tão precário que tava, né? Teve que trocar tudo velho. o teto inteiro. A gente teve que trocar a iluminação antiga. Só que a gente trocar a iluminação antiga e pôr a nova, passaram-se alguns meses. Exatamente. Né? Porque a gente fazia uma parte, tinha que juntar dinheiro para fazer a outra parte, então aí ficava 3, 4 meses sem um forro. Então, e durante vários meses a gente tinha que... Ai, o frio. Frio, gente, não é que nem aqui que é calor, né? Todo mundo assim e o teto a céu aberto quase, assim, o frio. E durante vários meses a gente tinha que levar toda a equipe de som para casa, guardar todas as cadeiras na casa. Então quando a gente chegava domingo de manhã, tinha que colocar todo o som de novo, armar tudo, colocar todas as cadeiras de novo. Pra não ter perigo de alguém roubar. Sim. Já teve algum caso assim? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. A gente já entraram... Já entraram pelo menos umas 10 vezes para roubar na igreja. Meu Deus. A gente tem até algumas fotos. Na primeira vez que eles entraram para roubar, antes de entrar para roubar, já tinham roubado uma caixa de som ativa que a gente tinha. O pessoal estava limpando domingo de manhã, antes do culto. O pessoal estava limpando e tal, colocou ela ali no corredor, perto da porta, assim. Quando o pessoal voltou, não já estava mais. O chileno ele é muito famoso por fazer mão leve. O chileno é assim, ó. Ligeiro. Ligeiro. 2 segundos. Eu acho que ele é um pouco mais que o brasileiro. Mais assim. que o Ele tem brasileiro. mais habilidade para roubar do que o brasileiro. Mais ainda que o brasileiro. Os caras são, olha... É matéria de exportação, de fato, se você for ver, né? Na Europa o que eles chamam de lança. Lança é o trombadinha, né? É aquele mão leve, né? É matéria de exportação. Tem gente que vai para outros países
pra fazer isso. Com grupos de... Mas aí não tem, por Quadrilha. exemplo, muito aquela coisa do assalto à mão armada, tá né? chegando o mais furo, agora. é o furo. Agora que tá ficando mais violento, esses últimos 2 anos. Mas até então, assim, o furto é muito comum. Muito comum. E muito ousado, porque, por exemplo, roubaram esse alto-falante, né? Aí depois, em 2018, estava em construção, os materiais de construção, as coisas da igreja e os equipamentos do pedreiro estavam na casa. Eles entraram, roubaram todas essas coisas, todos os materiais do pedreiro, né? Equipamentos, Nem o pedreiro escapou. tudo. Não. Arrombaram a porta principal da igreja na saída e a gente ficou com a porta clausurada por uns 6 meses quase, né? De outubro de 2018 a 6 meses. abril de 2019 foi a gente pôs a porta ali, né? Só Depois um disso- esclarecimento, desculpa. O templo tem uma casa anexa. E ali morava uma família que era tipo os zeladores, digamos assim. Mas essa casa é uma casa, assim, está a ponto de desmoronar. Caiu nos pedaços. Pensando que o Chile é um país sísmico, que tem terremotos. Pode a qualquer momento acontecer. Entendeu? Então é uma casa assim. Os caras, num chute, derrubaram uma parede e entraram. Então, a primeira vez que eles entraram, eles arrombaram a porta, né? Então a gente foi lá e colocou uma tranca na porta. Aí, como tinha tranca na porta, fizeram um buraco na porta. Um buraco na porta. Nossa, 10 vezes, eu imaginava 10 vezes. Porque era uma porta, não era uma porta de exterior, era uma porta de Aquelas interior. portinhas de banheiro, Porta de portinha de banheiro Sim, fininha. sim, sim. Aí eles, antiga, lógico. Aí eles, na 60 segunda anos. vez, na primeira vez eles quebraram a porta, na segunda vez eles fizeram um buraco na porta. A gente trocou a porta. Na terceira porta vez, eles não conseguiram entrar pela porta. A casa, as casas não são de material pesado, assim, de concreto. Tipo casa americana, que é de madeira. A casa é de madeira com reboque. É. Rebocada ali Então, de pra fazer um cimento. furo, Então, o que eles fizeram? Drywall, não é? Era um drywall com rebocado com cimento. Sim. Então o que eles fizeram? Eles quebraram, Gesso. arrancaram o reboco, quebraram a madeira e fizeram um buraco e entraram Na por aí. parede. gente, Isso foi de 2018 para 2019. Então em 3 meses Foi a no gente ano teve novo, 4 né? Foi no ano novo. Quando a gente chegou no dia 2 de janeiro ali, eles tinham entrado, eles beberam todo o vinho da Santa Ceia. Nossa. Eles fizeram a Tira essa da festa. Sé com vinho, tá? Eles dormiram lá, né? Eles dormiram lá, eles passaram ano novo ali. já tinha vinho, já tinha o pão. Né? Né? Aí eles roubaram a cafeteira, roubaram um monte de Já coisa. roubaram 3 cafeteiras, roubaram micro-ondas, roubaram Depois termo desse- de colocar café. Depois desse roubo, Ai, gente, você me que foi o quarto seguido, passou toda a pandemia e só esse ano, em 2022, agora em maio de 2022, que uma pessoa lá, um cara que foi pedir comida uma vez, depois ele voltou, roubou mais algumas coisas, roubou o aquecedor da igreja. Não, aquecedor de água da igreja. ó ousadia. A gente, no meio do culto, o abençoado chegou para pedir comida, assim, né? Coisa de cesta básica. A gente deu. Esse mesmo cara porque assim, tem a entrada principal e tem um portão que você dá a volta para entrar na casa. Ele, durante o culto, Ele entrou todo. entrou, deu essa volta, entrou na casa, roubou o alimento e saiu. Durante o culto, ó ousadia. Meu Deus. Desrespeito, né? Porque ele já sabia, ele já tinha entrado pra Casa do pedir, Senhor, ele não. meio que ele já entendeu a lógica e aí já Aí ele voltou mais 4 vezes. Ele voltou uma vez, ele o roubou um mesmo, porque a gente aquecedor. tem câmera, dava pra ver que era ele. Ele voltou, Entendeu? arrancou o aquecedor que estava na parede e era um dia muito chuvoso. Ele arrancou e quebrou a tubulação Quebrou o cano, de ficou água água. jorrando. Só que como estava chovendo, a gente olhava pela câmera, tava o chão molhado, mas é porque tá chovendo. Não dava pra ver. A água ficou jorrando 24 horas, Meu assim, Deus. mas jorrando Nossa. muito. Gente, A gente ficou sabendo porque um vizinho passou e falou, olha, tá escorrendo água lá da igreja. Sim, ele mora em frente à igreja, Né? então ele conseguiu ver. E aí a gente A foi lá... conta de água que vocês pagaram. Depois disso ele voltou mais 3 vezes. Porque a gente tinha aquele buraco na parede que o cara tinha feito. A gente tinha tapado com algumas madeiras. Ele conseguiu destapar, entrou, roubou um monte de coisa. Gente, é muita ousadia. E aí a gente tapou com outras madeiras. Ele foi, arrancou as madeiras, de novo, entrou pelo mesmo lugar. Mas aí a gente não deixava mais E lá dentro agora, da casa, ele não e aí conseguia a gente, roubar.
de último a gente colocou umas A não lacas, ser dormir assim, no local, né? Se tivesse umas chovendo placas frio, ali enfim. de metal e tal, e já tá um pouquinho mais... Mas e hoje, como que tá em relação à estrutura lá, assim, da igreja, a Melhorou segurança? Melhorou muito, assim, Ultimamente, como que... o templo tá em si. bem seguro, né? A gente tem 2 portas fortes, e não tem as janelas com grade e tal, tá bem Quando seguro. entram pra roubar é na casa. Entendi. Porque a casa ainda tá bem exposta. Mas agora vocês A não têm gente- essa necessidade de desmontar igual vocês faziam não, antes. Não, Deixa já tudo tá lá. seguro, sim. A gente Entendi. ainda não terminou, o que a gente fez? Era um templo pequeno, né, com teto antigo. Então a gente tinha que trocar o teto porque a madeira já estava toda carcomida. Cupim, né? Era uma Tava estrutura de madeira, não era de Entendi. ferro, né? Era uma estrutura assim, de madeira antiga. Então a gente trocou o teto, e quando a gente trocou o teto, expandindo o tamanho do teto para uma área externa, com a ideia de expandir o tamanho do templo, aumentar o templo. Então a gente fez isso, a gente aumentou o tamanho do teto, aumentou o templo, e começou o processo de restauração. Primeiramente, durante a pandemia, a gente derrubou o muro e expandiu, mudou a orientação do templo e fez toda a reforma das paredes internas. Porque as paredes elas são antigas, construídas de bloco com revestimento de barro. Então, esse revestimento, ele ficava saindo e tal. Então a gente reformou essa parte. Bem antiga. A gente ainda não terminou o piso da igreja, ou seja, o piso é o piso de madeira que a gente falta colocar o carpete, né, no piso da igreja. E na entrada da igreja tem um hall, né? E nesse hall, as paredes elas ainda estão, a gente cobriu elas com um papelão, né? Esse papel para envolver mudança, essas coisas assim, né? Então a gente está só tapando ali as paredes para não ficar muito feio. A gente precisa fazer as paredes do hall, o piso também do hall, que está no concreto, a gente só colocou ali um tapetinho ali para cobrir. E a gente agora, em setembro, a gente terminou a reforma na parte externa da igreja, né, que a gente estava bem precário aí. Então a gente falta terminar, para terminar tudo mesmo, é o piso do hall, o piso As paredes do hall. As paredes do hall, o piso, né, da parte interna da igreja. A gente não tinha os banheiros, a gente teve que refazer os banheiros são novos. Derrubar e fazer novo, porque um banheiro de 50, 60 anos, um banheiro totalmente... Não dá tubulação, tudo já. Vai precisar de uma nem- reforma. Não, derrubar e Possível. fazer novo. A gente tem que fazer novo. Então a gente está nessa expectativa. O meu desejo é que para a organização da igreja a gente tenha terminado essa parte aí. Né? A gente tá indo aqui pra parte final. A gente sabe que vocês Tô precisam ir aí. É que a conversa vai fluindo, eu tô gostando bastante. E, assim, a gente tem, agora partindo pro final, quais são, assim, as bênçãos, né, e as alegrias de vocês lá no Chile? Vocês já consideram... coloca também quais são os sonhos o sonho de vocês também. pro projeto. Vocês podem já colocar aí nessas 2 perguntas. Acho que a principal alegria nossa, além de romper com um ciclo de décadas de uma igreja em retrocesso e que tinha um templo abandonado, e reconstruir, restaurar, ressignificar aquele espaço, é a possibilidade da gente poder fazer o que a gente fez agora em setembro, que em setembro foi a primeira vez que uma reunião de um presbitério da Igreja Presbiteriana do Chile foi realizada nos Morros de Valparaíso, em 150 anos de história. Muito tempo. Entendeu? Então, a igreja de Valparaíso tem mais de 150 anos. E nunca em Valparaíso teve uma segunda igreja. Então, isso pra gente é muito bonito. Para a igreja do Chile é muito bonito. Né? Mas isso é anedótico ao lado do que é importante. Né? No primeiro culto que a gente fez, no dia 25 de março de 2018, a gente era um grupo base de 8 pessoas. E recebemos 3 visitas naquele dia. Eles estão na igreja até hoje. Uma dessas pessoas é uma mulher que tem um testemunho fantástico de salvação. Né? A Mariana pode contar melhor, com detalhes, o testemunho da Juana. Resumindo, né? A Juana é uma pessoa de 60 anos, basicamente, vizinha da igreja, que morava ali, que vive numa situação bastante precária, de pobreza, de violência doméstica, de drogadição dos filhos, etc. E passando por ali com o atual namorado, etc., dela, que mora com ela, ele falou, tinha a placa da igreja, ele falou, você tá vendo aqui? A igreja, né, a famosa igreja que estava fechada, parece que eles vão abrir e tal, né, por que você não vem aqui? Ela falou,
vou ver se eu vou. E aí, nesse primeiro que ela foi nesse culto, né? E depois desapareceu. Ficou, sei lá, 2 meses sem ir. E depois de 2 meses, ela voltou. E voltou, assim, quebrada, num estado emocional, físico muito ruim, pedindo ajuda. Nesse período desses 2 meses aí, que ela não veio mais, ela disse que ela já estava... Na esquina da igreja tinha uma árvore e ela já estava planejando comprar a corda para se enforcar naquela árvore. Ela já estava na frente da igreja. Já estava realmente numa situação... ela já estava numa situação bem grave, né? Provavelmente de depressão, etc. Espiritual e tudo. E aí ela disse que nessa semana que ela já estava planejando, cortaram a árvore. Da prefeitura, né? Cortou a árvore. E aí, né? Providência de Deus, né? E aí ela chegou na igreja dentro desse contexto, né? De muitas dúvidas, muita angústia. E ela já conhecia o evangelho de alguma maneira, o pai dela já tinha levado ele lá na igreja em algum momento e tal. Então a gente fez esse evangelismo com ela, esse discipulado com ela, né? Então a gente pôde acompanhar de perto, eu e uma amiga nossa da igreja dentro do trabalho com as mulheres, de ver esse processo de conversão dela, né? De Deus restaurando a vida dela. E a situação dela continua a mesma, ela continua morando naquela casa, dentro dos mesmos, porém o Senhor, dentro da maturidade espiritual, transformando a visão dela daquilo ali, dela poder entender o porquê, né? Por que a gente continua sofrendo, mesmo sendo crente? Sim. Né? Qual o propósito do sofrimento? Porque, etc. Então, assim, ela poder reconhecer hoje o porquê que ela está vivendo isso. O que Deus quer trabalhar no caráter dela através do sofrimento. É dela mesmo ter esses insights espirituais, né? O Senhor está trabalhando o meu caráter através do meu sofrimento, né? Ele ainda não converteu meus filhos, ele ainda não mudou a situação. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, mas o objetivo é a minha relação com o Senhor. O que Ele quer trabalhar na minha vida, né? Então você vai ver uma maturidade espiritual, você vai ver no crescimento. Então, essas são as alegrias, né? De você ver como o Senhor nos usa de maneira muito... que a gente não imagina a dimensão de como o Senhor pode usar. Coisas que só Deus faz. E é bom que a convivência também, ela vê que não, só porque eles são cristãos, eles não sofrem, eles não têm a ideia do que eu estou passando, mas quando, talvez, né, ela tenha essa ideia, né, e agora vendo isso, esse testemunho, muito bonito. É muito bonito, porque, por exemplo, pessoas como ela, né, que não estavam distantes de Deus e que por conta dessa nova igreja puderam conhecer a Jesus, puderam ter uma relação com Deus. Existem outros testemunhos de pessoas que estavam buscando igreja, gente que nunca havia pertencido a uma igreja e que hoje são parte da nossa igreja, que foram batizados ali, né? Gente, ou então quando a gente começou a ONCE com Bíblia, tinha lá uma faixa falando que era um estudo bíblico, tá? Então, tipo, por exemplo, não era, ele trabalhava, né? Ele não era estudante, tinha 20 e poucos anos, passando ali entrou. Ele falou, nunca estudei a Bíblia e eu vi que era um estudo bíblico e eu quero ver o que é isso. Que legal. Nunca tinha aberto uma Bíblia na vida. E aí ele foi indo, ele ia perguntando, mas assim... Mas esse negócio de graça, mas como que é isso? E aí você foi vendo a conversão, você vai vendo as perguntas existenciais que a pessoa vai fazendo. Mas como assim Deus me salvou? Eu faço, meu Deus, mas como... a mente explodindo da pessoa, assim, sabe? Sim. Você vê isso. E pra nós é aquele voltar ao primeiro amor. Você vê aquela inocência do primeiro, da primeira abertura de Bíblia, do primeiro... Quem é Noé? Então assim, você começa a falar, cara, olha que bonita, a pessoa tá perguntando ali na inocência. A gente esquece o quão precioso é isso, né? Quando a pessoa vê que a salvação é por meio de Cristo. Exato. É algo... E é muito legal porque você está trabalhando... uma coisa que a igreja, quando ela cresce, ela perde, né? De trabalhar com os perdidos. Sim. Às vezes tem perdidos como o caso da Juana, que estavam assim, a ponto de pôr o fim da sua própria vida.
tem pessoas que se converteram por outros meios e chegam, e tem pessoas que estão com a vida destroçada. Tem um caso de uma família que eles estavam separados, o casal, tinha um histórico evangélico, mas ela já não estava indo em nenhuma igreja, ele estava indo mais ou menos, eles queriam voltar, mas... E Pródigo foi chave para que eles pudessem tanto retomar o seu matrimônio, como se encontrar com Deus. Essa restauração, a restauração da família e da fé. Então a gente que está perdida, mas que está perdida em outro sentido, que a vida está muito destruída. E aí a nossa igreja foi sendo esse ambiente para pessoas que, como o caso do Álvaro, um amigo nosso, que ele se aproximou da igreja, ele tem um amigo que é evangélico, é crente, que é da outra igreja lá em Santiago, mas ele é ateu, nunca creu em nada e tal, mas ele é aberto a conhecer. E quando ele se aproximou no começo, antes da pandemia, a gente fez o discipulado com ele, ele não sabia, ele perguntava qual a diferença entre Jesus, Cristo e Deus, qual a diferença, o que é isso? A gente falava de Bíblia, Antigo e Novo Testamento, isso não tinha sentido. O que é Antigo Testamento? Então assim, a gente foi fazendo esse discipulado com pessoas que são totalmente não cristãs. Entendeu? Aí ele, durante a pandemia, ele deu uma sumida e agora voltou e está firme, entendeu? Todos os domingos, uma pessoa que tem sede de conhecer a Deus. E é uma pessoa que pergunta. A gente teve um acampamento, assim, ele sentava na mesa, assim, do almoço e perguntava, mas tá, então tu me explica aí. Por que foi dessa maneira? Por que Jesus teve que morrer, não sei o que? Perguntas muito profundas, assim, sabe? Aí ele, tá, mas isso, sabe? Assim, perguntas que... Você tem que estar preparada ali pra responder, tá? Exato. As perguntas que você vê que é o Espírito Santo levando a pessoa a fazer. Ela não faria essas perguntas por ela mesma, entendeu? Deixa eu te perguntar, qual o incentivo hoje, já caminhando para o final, que vocês podem dar, o incentivo, um apelo, para as pessoas, para os jovens, quem estiver assistindo, que tem o desejo, de servir, ir ao campo missionário, mas ainda estão com aquela dúvida, ou como eu posso servir, não sendo um missionário, mas como eu posso servir, talvez como eu posso ajudar. A gente que mora aqui no Brasil, como que a gente poderia ajudar vocês lá no Chile, sabe? Tem algum projeto férias aí pra galera? Começou, nos projetos. Como que a galera pode servir? O primeiro passo foi o que aconteceu comigo. As iniciativas missionárias da igreja local despertaram e consolidaram a minha vocação. Mas a gente só ia para a Missão Kaiowá e a gente não ia para o Chile, não falava, entendeu? Então, qualquer projeto missionário que você faça a nível local, ele é usado por Deus para despertar você, para trabalhar no seu coração, entendeu? Não, o missionário não é só quem vai. A gente tem que entender que toda igreja é um campo missionário. Aqui é um campo missionário, entendeu? E a preocupação, a mentalidade deve ser a mesma que eu tenho no campo. Ou seja, como é que eu chego no pessoal que está no Pilequinhos aqui? Entendeu? Como é que a igreja vai fazer? A igreja tem que ser uma igreja para o pessoal que está aqui na esquina do bar. O pessoal da feira. Entendeu? Então você está aqui, você tem uma feira com quantas mil pessoas passam por essa feira na esquina da igreja? Entendeu? Essas pessoas sabem de Jesus, não é saber da igreja, as pessoas sabem de Jesus, entendeu? O primeiro passo é isso, a pensar como uma igreja em missão. A igreja aqui é a missão para a Vila Maria. E hoje, uma coisa que a gente aprendeu com o Pródigo é que você não planta igreja para um bairro. A gente pensou em plantar igreja para o nosso bairro lá, Placeiros. A maioria das pessoas que são da nossa igreja não são de Placeiros. A maioria. Tem um grupo lá, um terço da igreja. Um terço da igreja é de Placeiros. Os 2 terços são de fora. Gente que viaja 40, 50 minutos para chegar na igreja. É muita coisa, né? Você entendeu? Longe, gente de outras cidades. Chegam, entendeu? Aqui também, tem gente que vem de outras cidades também para cá, né? Guarulhos, Arujá, sei lá. Entendeu? A igreja, as pessoas vão onde elas se identificam, né? Então você tem que criar uma cultura de igreja para os perdidos também, né? Pensar um pouco mais fora da necessidade ou da realidade da gente mesmo, uma coisa legal para nós mesmos,
e pensar como a igreja ela está servindo, primeiramente, esse bairro, e, em segundo lugar, as pessoas que vão além do bairro. Por exemplo, a gente tem a transmissão do culto lá. Eu falei para o pessoal da igreja. A transmissão do culto não é para o povo da igreja. Não é para você ficar em casa, estou cansado, vou ficar. Entendeu? A transmissão do culto é para quem não iria numa igreja. Para alcançar outras pessoas. Entendeu? É para a internet, é para o mundo. Entendeu? Para você ampliar a voz aí para o mundo. Para você mandar, você vem ao culto, mas você manda o link da transmissão para aquele seu companheiro de trabalho, para o tio. Pro nosso porteiro do prédio, que ele vê o nosso culto. Que legal. Tem um porteiro Tô trabalhando, não posso sair no Brasil, então ele ama a gente, porque a gente é brasileiro. E ele vê o nosso culto online. Porque a gente tem um grupo lá que manda o link. Entendeu? Então, fica até um incentivo aí pro pessoal. Exatamente. Que agora na pandemia começou a ficar em casa. Exatamente. Então, assim, para você fazer missão, hoje em dia, você não precisa necessariamente, como era se eu for, eu faço. Missão não é geografia. Missão não é viagem. A missão é o conceito de que as pessoas precisam conhecer mais Jesus. E eu posso fazer Jesus conhecido de muitas formas. É que a gente hoje, por exemplo, saia daqui, encontra uma pessoa lá fora e fale de, né, independente... Sim. Uma forma prática, deixa eu só interrompendo, uma forma prática de fazer missão na igreja hoje, para quem está assistindo, é ser um mobilizador de missões. A Agência Brasileira de Missões Transculturais tem um plano para todas aquelas pessoas que querem ser aqui no Brasil, ou, por exemplo, um mobilizador de missões aqui na cidade de São Paulo. Uma pessoa que vai visitar as igrejas, despertando as igrejas, mostrando a realidade dos missionários nos campos. Você entendeu? Isso é ser um mobilizador de missões. Né? Tem todo um passo a passo para como ser um mobilizador, mas é muito interessante. Em segundo lugar, se envolvendo diretamente com um projeto missionário, sendo um colaborador de um projeto missionário. Por exemplo, nós estamos no campo. Parceiro, né? Parceiro, não é só a vida, Aldinho. Vocês são parte parceiros nossos no trabalho. Né? Então a gente, por exemplo, nós estamos no campo, mas nós também somos parceiros de outros projetos. Exatamente. Entendeu? Porque a gente está aqui no Chile, mas a demanda, o resto Vocês não podem se limitar só ali, né? Vocês precisam sair. Então assim, antigamente o pessoal falava, né? Você tem que ir, orar e contribuir. Só que isso não é assim como um lugar do outro. Sim. Você tem que ir, orar e contribuir tudo ao mesmo tempo. Toda a igreja é chamada aí. Não é que você vá para o Chile, mas você tem que ir para onde você foi plantado aqui. Porque o que você vai fazer lá no Chile é muito, muito, muito similar ao que você já faz na igreja onde você está. Exato. A única diferença é que a gente está em outra cultura, outro país. Você tem uma igreja, e como é que você evangeliza? Você evangeliza lá da mesma forma que você evangeliza aqui. Como? Criando amizade, falando de Jesus. Não tem mistério. Se aproximando das pessoas. Entendeu? Posso só fazer um comentário para finalizar? É muito importante a gente também entender que o trabalho que o missionário faz não é mais espiritual que o trabalho que a Ramina vai fazer como advogada. Tudo é do Senhor. Tudo é espiritual. Né? A gente tem que quebrar essa dualidade, esse dualismo de... Existem trabalhos que são espirituais, trabalhos que são seculares. Não, o crente que trabalha com TI, o crente que trabalha com mídias sociais, o crente que é médico, que é advogado, ele é tão espiritual quanto o missionário. Ele tem que ser o melhor médico, ele tem que ser um médico que está servindo a sociedade, ele tem que ser um médico que está abençoando vidas, ele está fazendo missão. Sim. Entende? Então, você jovem que está fazendo sua faculdade, você não vai ser missionário ou missional só de falar de Jesus para os seus colegas da faculdade. Você sendo o melhor profissional, você sendo você está mudando a sociedade, você está influenciando na sociedade como um bom profissional. Sim, desmistificar esse de só o missionário. Claro que não. Gente, se todo cristão fosse só missionário, como que a sociedade ia rodar? Entende? É extremamente necessário que hajam profissionais que abençoem a sociedade e que a sociedade cresça e que a sociedade possa servir a comunidade, servir o mundo, obviamente, levando o evangelho, mas isso também é levar o evangelho. Sim. Entende? Em tudo que a gente fizer, tocar, que seja para honrar e glorificar o nome de Deus, né? Exatamente. Agora, uma outra coisa que vocês podem fazer para ajudar também, para participar do nosso projeto, seguir o nosso canal, certo? A gente ia colocar isso no final, mas ele já tá fazendo clica no sininho também para receber. Porque quando você vê, eu tô no Brasil, o que isso vai ajudar?
isso melhora Sim. o algoritmo do canal. O engajamento. Pra que chegue a pessoa. Não, já deixa o arroba. A gente já Vai deixar tudo na descrição do Vamos vídeo. deixar. Vamos deixar, Inclusive mas- temos nossa lista do Spotify, né? Então, a gente Legal. grava algumas músicas, né? A gente tem algumas músicas gravadas lá pelo pessoal da igreja. Graças a Deus, Deus nos deu um grupo de músicos muito bons, músicos profissionais. Então tem algumas Gente, músicas no Spotify que são composições nossas ou versões nossas também. Né? Mari canta, você toca Então busca o também, nosso olha canal lá, Igreja Pródigo no Gente, Spotify. Legal, gente. Bom, a gente queria agradecer vocês Verdade, muito foi mesmo muito por bom. vocês estarem aqui, colocar um tempo à disposição para conversar com a gente. E é muito incrível ver como Deus trabalha mesmo, né, na vida de Sem dúvida. cada um, como Deus usou sua vida, tem usado a vida da Mari também. E que, né, a gente possa também ser usado sempre por Deus, né, buscar isso. Sim. Então, agradecer vocês, tá bom? Deus abençoe aí o projeto de vocês, a volta, né, de vocês pro Chile. Amei. A gente vai deixar aqui o arroba de vocês. Isso aí, as redes sociais, canal no YouTube. Tudo, pessoal, por favor, segue, colabora. Depois a gente vai colocar como que vocês podem ser um colaborador, né? Do projeto, parceiro do projeto. E se envolvam com a igreja de vocês, se envolvam aqui com a Vila Maria. E Vocês querem deixar algum recadinho final? É só as redes sociais mesmo? Alguma... Orem por nós, especialmente pelo processo de organização. Nós estamos trabalhando para que a igreja possa ser organizada no próximo 25 de março. Né? Então, ainda depende do presbitério, depende de todos os processos naturais, né, da denominação. Mas orem por isso, né? Para que Deus possa nos dar essa alegria. Né, e aí, daí em diante, é uma outra etapa na vida da igreja, que a vida é um processo de consolidação. E é um processo de consolidação que já nasce grávido, porque a gente tem desafios de plantação de igreja ali no presbitério. 2 novas igrejas estão sendo plantadas ali no presbitério. E então há uma escassez de pastor muito grande. Orem por isso também, para que Deus levante mais obreiros, né? E que a gente possa, já como uma igreja organizada, ser parte do processo de plantação de novas igrejas ali no Chile. Legal. pode deixar. Bom, né, então é isso, gente. Um último agradecimento aqui também ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Maria, a todos que estiveram com a gente nesse processo de montagem desse estúdio. Tá maravilhoso. E agradecer a Deus, né, por essa bênção, que a gente possa aqui trazer muitas histórias, experiências e que em tudo Deus esteja aqui, né, presente, que esse é o mais importante. E vocês estão convidados ano que vem, quando estiverem de Se tiver no férias, Brasil e quiser voltar, atualizar a gente contar na novas conversa. experiências. Com É certeza. isso aí. Então é isso, Obrigada, gente. Deus abençoe vocês aí que tá assistindo em casa. Espero que Curta. tenha curtido. E compartilha. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.